Milionário finge estar em coma após acidente de carro. O que ele ouviu da empregada o deixou em choque. O silêncio no quarto do hospital de alto padrão no coração de São Paulo é cortado apenas pelo bip compassado dos aparelhos que monitoram a vida de um dos homens mais poderosos da indústria têxtil brasileira. Deitado na cama de luxo, ele mantém os olhos cerrados, preso em uma armadilha de mármore e vidro. Para os médicos, para a imprensa e para a família que chora no corredor, ele está em estado vegetativo após um trágico acidente na rodovia dos imigrantes. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Ele ouve cada respiração, cada passo e cada segredo sussurrado ao pé de sua cama. Ele é um homem de obstinação inabalável, com uma percepção aguçada para detalhes e um profundo temor de ser amado apenas pelo que possui. Esse medo levou a manter a farsa. Ele precisava saber quem restaria ao seu lado se o seu império desmoronasse e se ele não passasse de um corpo inerte. A farsa desse milionário começa a revelar faces aterrorizantes em uma tarde quente, quando o cheiro de lavanda e produtos de limpeza invade o quarto. É a empregada de sua total confiança, aquela que cuidou de sua mansão por décadas e conhece cada canto de sua intimidade, quem se aproxima para uma limpeza de rotina. Acreditando estar diante de um homem sem consciência, ela confessa algo que faz o sangue do patrão gelar sob os lençóis de linho. Ela revela que ele sempre foi um homem cego pelo próprio orgulho e que ela, silenciosamente, drena os estoques de sua fábrica há anos. O choque de descobrir que sua lealdade foi construída sobre uma base de segredos e que sua própria arrogância o impediu de ver a caridade florescendo sob seu teto mudará para sempre o destino dessa família. Antes de mergulharmos nos detalhes desta trama de traição, redenção e nas reviravoltas que ninguém esperava, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar o desfecho dessa história impactante e emocionante. O período de 6 meses que se segue ao acidente transforma a mansão no Jardim Europa em um palco de revelações brutais. O protagonista, ainda fingindo uma paralisia parcial e perda de fala para observar os arredores sem ser notado, começa a perceber que as paredes de sua casa guardam mais segredos do que seus cofres. Seus filhos, movidos pela motivação urgente de manterem seus estilos de vida luxuosos e status social, circulam pelos corredores como sombras, discutindo a venda da tecelagem para um grupo estrangeiro. Durante um jantar tenso, onde o som dos talheres de prata batendo na porcelana parece ensurdecedor para o milionário em sua cadeira de rodas, ele ouve o filho mais novo confessar um desespero profundo. O rapaz queria salvar a empresa, mas acreditava que o pai nunca o considerou capaz de liderar. A atmosfera da mansão muda conforme as semanas passam. O brilho do mármore parece mais frio e o ambiente se torna pesado. Sua esposa, motivada por uma busca desesperada por segurança emocional e medo da miséria, esconde que a fortuna da família está evaporando devido a investimentos desastrosos que o próprio milionário autorizou antes do incidente. Em um momento de extrema vulnerabilidade, ele percebe que a empregada que ele agora vigia com desconfiança usa os tecidos desviados para manter um asilo local, uma ação que reflete a cultura brasileira de solidariedade comunitária que entra em conflito direto com o individualismo ferrenho que ele cultivou por anos. O esforço para retomar sua vida é gradual e doloroso. À noite, enquanto a mansão dorme no silêncio do bairro nobre, ele pratica movimentos repetitivos, sentindo o suor frio e a dor nos músculos que parecem não mais pertencer a ele. O primeiro grande obstáculo surge quando os advogados da família apresentam um documento de interdição total. Ele se vê diante de um dilema: revelar que está lúcido e interromper sua investigação sobre a lealdade da família ou perder o controle legal de tudo que construiu. Uma coincidência realista acontece quando o contador da empresa esquece uma pasta de auditoria em seu quarto. Ao ler os documentos na penumbra, ele descobre que a esposa não apenas sabia dos desvios da empregada, mas as protegia como uma forma de compensar a frieza do marido. A trama se intensifica durante o feriado de Páscoa, o momento em que as tradições brasileiras de reunião familiar trazem à tona todas as mágoas escondidas. O cheiro de bacalhoada e o som de risadas forçadas preenchem a casa. O milionário observa como sua estrutura patriarcal sufocou o crescimento de seus filhos. Ele decide agir, mas não com vingança imediata. Usando um antigo rádio de comunicação de seu hobby de juventude, ele começa a enviar instruções anônimas para interferir nos negócios e testar a integridade de seus herdeiros, criando obstáculos que forçam cada um a mostrar sua verdadeira face. Cada vitória nesse jogo de xadrez humano tem um custo alto. Para salvar a tecelagem da falência e evitar a demissão de centenas de funcionários, ele sacrifica uma conta secreta no exterior, expondo sua própria fragilidade financeira para o conselho da empresa. Ele ouve sua filha chorar em um momento de fraqueza, pedindo perdão por ter desejado que ele partisse apenas para não ter que enfrentar sua desaprovação constante.
Esse conflito interno entre ser um provedor temido ou um pai amado atinge o ápice quando seu maior rival de negócios tenta uma fusão hostil, acreditando que o leão está morto. O sucesso do protagonista é conquistado centímetro a centímetro. Ele usa as ferramentas que apresentou no início de sua trajetória para desmascarar as intenções do rival diante de toda a família, revelando em uma cena eletrizante que ouviu cada sussurro e cada plano feito em sua presença. A mansão deixa de ser um símbolo de poder isolado para se tornar um espaço de verdade. Ele confronta a empregada e, em vez de punição, propõe uma parceria para oficializar a fundação beneficente, transformando o crime dela em seu novo legado de vida. Ao final dos 6 meses, a mudança no cenário é completa. O milionário, com as mãos ainda levemente trêmulas como um lembrete físico de sua jornada de superação, senta-se à mesa não como um juiz impiedoso, mas como um homem renovado. Ele compreende que a verdadeira riqueza não estava no que ele ouviu sobre seu dinheiro, mas nas verdades dolorosas que ouviu sobre seu caráter quando todos pensavam que ele não podia mais ouvir. O sacrifício de seu antigo ego foi o preço necessário para ganhar uma vida de conexões reais, afeto genuíno e uma nova chance de ser um homem melhor. O quarto de hospital no 20º andar de um dos centros médicos mais exclusivos de São Paulo parecia uma cápsula de silêncio absoluto, interrompida apenas pelo ritmo mecânico e impiedoso dos aparelhos. Alberto de Alcântara, o homem cujo nome estampava as etiquetas de linho e seda mais caras do Brasil, estava imóvel. Para qualquer médico, enfermeira ou familiar que cruzasse aquela porta, Alberto era apenas um corpo vencido, uma sombra do magnata que costumava dominar as salas de reuniões da Avenida Faria Lima. O acidente na rodovia dos Imigrantes, sob uma neblina densa que engoliu seu carro de luxo, tinha sido o pretexto perfeito para que o destino pregasse uma peça em sua vida. Mas o que ninguém sabia era que, por trás daquelas pálpebras cerradas e da respiração artificial, Alberto estava mais acordado do que nunca. Sua mente, sempre obstinada e inabalável, trabalhava em uma velocidade frenética. Ele sentia o peso do lençol de fios egípcios sobre suas pernas, ouvia o zumbido distante do ar-condicionado central e, acima de tudo, percebia cada nuance sonora ao seu redor. A farsa do coma não fora planejada no momento da batida, mas sim quando ele acordou, horas depois, e ouviu a voz trêmula de sua esposa, Helena, ao telefone. Naquele instante, o profundo temor de Alberto de ser amado apenas pelo que possuía falou mais alto que a dor física. Ele decidiu fechar os olhos para o mundo para, finalmente, tentar enxergar a verdade. A porta do quarto se abriu com um rangido suave. Alberto reconheceu o passo imediatamente. Era um caminhar cansado, mas rítmico. O cheiro de lavanda fresca e amaciante de roupas barato, que sempre contrastava com os perfumes franceses de Helena, anunciou a chegada de Dona Zulmira. Ela era governanta da mansão dos Alcântara há mais de 30 anos. Zulmira cuidara de Alberto quando ele ainda era um jovem herdeiro tentando provar seu valor, e depois cuidara de seus filhos como se fossem seus. Para Alberto, ela era a personificação da lealdade cega, um pilar de integridade em um mundo de interesses. Zulmira aproximou-se da cama. Alberto sentiu a vibração do balde sendo colocado no chão e o som do pano sendo torcido. Ela começou a limpar a mesa de cabeceira, movendo os frascos de remédios com uma delicadeza quase maternal. O milionário esperava ouvir um lamento, talvez uma oração ou palavras de conforto, como ela costumava fazer nos primeiros dias. Mas o que saiu da boca daquela mulher o atingiu com a força de um soco no estômago. Ah, seu Alberto! Zulmira sussurrou, a voz carregada de uma melancolia que ele nunca havia notado. O senhor sempre foi um homem tão grande, tão poderoso, mas no fundo, era tão cego. Se o senhor soubesse o que eu ando fazendo com os retalhos da sua fábrica todos esses anos, se soubesse que cada rolo de seda extraviado que o senhor descontava dos seus gerentes virou agasalho e cobertor para quem não tem nem onde cair morto. Alberto sentiu um espasmo interno, que lutou bravamente para não refletir em seus músculos. Ele, que se orgulhava de sua percepção aguçada para detalhes, que controlava cada centímetro de estoque de sua indústria têxtil, estava ouvindo de sua funcionária mais antiga que fora enganado por décadas. Mas Zulmira não parou por aí. O senhor achava que o mundo girava em torno do seu lucro, mas enquanto o senhor gritava com os diretores, eu e a dona Helena estávamos lá, no galpão do fundo, separando o que o senhor chamava de lixo para transformar em dignidade. A dona Helena tem medo do senhor, seu Alberto. Ela sempre teve. Ela me ajudava a esconder os recibos da caridade porque sabia que o senhor acharia que era dinheiro jogado fora. Agora, o senhor está aí, deitado, e o seu império está sendo leiloado pelo desespero. Seus filhos não sabem o que fazer,
E a dona Helena, coitada, está tentando segurar as pontas para que ninguém descubra que as contas da família estão no vermelho. As palavras de Zulmira eram como lâminas cortando o ar gélido do hospital. Alberto estava em choque. Não era apenas o desvio de material que o feria, mas a revelação de que sua esposa, a mulher que ele acreditava conhecer profundamente, era sua cúmplice em uma vida dupla de filantropia secreta. Mais do que isso, a menção de que sua fortuna estava desaparecendo deixou-o em um estado de alerta máximo. Como ele pudera ser tão arrogante a ponto de não perceber que sua própria família o via como um obstáculo para a bondade? Zulmira parou de limpar. Ele sentiu o toque áspero da mão dela sobre a sua, que repousava inerte sobre o lençol. Foi um toque de compaixão, não de desprezo. Eu não queria que fosse assim, patrão. Eu realmente queria que o senhor tivesse aprendido a dar sem precisar que o destino o derrubasse. Agora, a gente reza para o senhor voltar, mas se voltar e continuar o mesmo homem de pedra, não sei o que será dessa casa. Ela se afastou, o som de seus passos diminuindo enquanto ela saía do quarto. Alberto ficou sozinho com o bip dos aparelhos. O conflito interno que o dominava era uma tempestade de emoções. Ele sentia uma vulnerabilidade que nunca experimentara em seus 60 anos de vida. Ele era o rei dos tecidos, mas agora percebia que sua coroa era feita de vidro e já estava estilhaçada. Enquanto as horas passavam e a luz do crepúsculo paulistano tingia as paredes do quarto de um laranja melancólico, Alberto começou a processar as informações. O ambiente hospitalar, com seu cheiro de antisséptico e a brancura estéril das paredes, refletia o vazio que ele sentia por dentro. Ele sempre acreditara que o sucesso era fruto de uma dureza necessária, de uma frieza comercial. Mas Zulmira, em sua simplicidade, havia revelado que o sucesso real de um homem era medido pelo que ele fazia quando ninguém estava olhando. Ele precisava agir, mas não agora. Se ele acordasse naquele momento, Helena e Zulmira esconderiam a verdade novamente. Ele precisava de provas. Ele precisava entender como sua fortuna estava sendo drenada e quem eram seus verdadeiros aliados. Alberto decidiu que continuaria no escuro. Ele seria o fantasma em sua própria vida, assistindo ao desenrolar da crise que ele mesmo, com seu orgulho, ajudara a criar. Mais tarde naquela noite, a porta se abriu novamente. Desta vez, o som era diferente. Eram saltos altos batendo no piso de granito com uma pressa nervosa. O aroma de um perfume floral caro, porém suave, preencheu o ambiente. Era Helena. Alberto sentiu a cama afundar levemente quando ela se sentou ao seu lado. Alberto. A voz dela era um fio, carregada de uma exaustão que ele nunca vira nela. Os advogados ligaram de novo. Henrique Sampaio está pressionando para a fusão das empresas. Ele diz que sem você, a nossa tecelagem não passa de um castelo de cartas. Eu não sei o que fazer, meu amor. Eu tentei manter as aparências, tentei esconder que os investimentos que você fez no ano passado foram um erro. Mas a Zulmira diz que a gente devia contar a verdade para o Ricardo e para a Beatriz. Eles são seus filhos, mas estão tão perdidos quanto eu. Helena soluçou discretamente, tentando manter a compostura que a elite paulistana exigia até nos momentos de maior dor. Alberto sentiu uma vontade avassaladora de abrir os olhos, de segurar a mão dela e dizer que ele consertaria tudo. Mas ele se lembrou das palavras de Zulmira. Ela tem medo do Senhor. Se ele voltasse agora, ele ainda seria o homem que ela temia? Ou ele seria capaz de ser o homem que ela precisava? As coincidências da vida começavam a se alinhar de forma cruel. Henrique Sampaio, seu maior rival de negócios, estava circulando como um tubarão que sente o cheiro de sangue na água. Alberto sabia que Sampaio não queria apenas a empresa, ele queria destruir o legado dos Alcântara. O milionário percebeu que seu período de recuperação seria, na verdade, uma guerra de bastidores. Ele sentiu o toque suave de Helena em seu rosto, um carinho que ele não recebia com tanta entrega há anos, talvez porque ele mesmo estivesse sempre ocupado demais com planilhas e reuniões. Naquele momento, no silêncio da noite de São Paulo, Alberto de Alcântara entendeu que o acidente não tinha sido o fim de sua jornada, mas o início de uma investigação dolorosa sobre quem ele realmente era. Ele estava em choque com o que ouvirá de Zulmira, mas o choque maior viria ao descobrir que, para salvar sua família e seu império, ele teria que aprender a viver sem a armadura de sua conta bancária. A noite avançou, e Alberto, em sua imobilidade forçada, começou a traçar seu primeiro plano. Ele usaria sua percepção aguçada para monitorar cada conversa naquele quarto. Ele descobriria o paradeiro dos recibos de caridade,
entenderia a extensão dos erros de investimento e, acima de tudo, veria as faces de seus filhos, Ricardo e Beatriz, sem a máscara que eles usavam diante do pai autoritário. A farsa continuaria. O milionário estava em coma para o mundo, mas seus ouvidos eram agora janelas mais nítidas para a alma daqueles que o cercavam. A luz pálida da manhã paulistana começou a se infiltrar pelas frestas da persiana automatizada do quarto, desenhando linhas geométricas sobre o piso de granito polido. Alberto de Alcântara permanecia imóvel, uma estátua de carne e osso envolta em lençóis que custavam o salário anual de muitos de seus funcionários. Cada fibra do seu ser clamava por movimento, por um suspiro profundo, por um simples coçar de nariz, mas sua obstinação inabalável era agora sua maior ferramenta de sobrevivência. Ele aprenderá, ao longo de décadas comandando impérios, que o silêncio é a arma mais poderosa de um negociador. E ali, naquele leito de hospital que cheirava a desinfetante hospitalar e uma leve fragrância de orquídeas frescas, ele estava conduzindo a negociação mais importante de sua vida: a busca pela verdade. O monitor cardíaco emitia um som rítmico, um bip que Alberto usava como metrônomo para sua própria paciência. Ele sentia o peso do seu corpo, a dormência começando a se instalar em seus calcanhares, mas sua mente estava mais afiada do que nunca. A percepção aguçada, que o fizera notar pequenas falhas em tecidos de seda a metros de distância, agora estava voltada para os sons que vinham do corredor. O som de passos rápidos e decididos se aproximava. Alberto reconheceu o ritmo. Era Ricardo, seu filho mais velho, o herdeiro que ele criará para ser um leão, mas que sempre parecerá mais um cordeiro acuado diante da autoridade do pai. A porta se abriu com um sussurro metálico. Ricardo entrou no quarto exalando cheiro forte de café expresso e um perfume cítrico que não conseguia disfarçar o odor de suor nervoso. Ele não estava sozinho. Beatriz, a filha caçula, entrou logo atrás, o som de suas pulseiras de ouro tilintando como pequenos sinos de advertência. Alberto sentiu a presença deles ao redor da cama. O ar pareceu ficar mais pesado, carregado com uma tensão que ia muito além da preocupação com a saúde de um pai. Ricardo suspirou profundamente e apoiou as mãos no pé da cama. Ele disse com uma voz que oscilava entre o cansaço e a irritação que os médicos não davam nenhuma previsão nova, que o quadro era estável, mas que o tempo deles estava se esgotando. Beatriz respondeu com um tom de voz que Alberto nunca ouvirá antes, uma mistura de deboche e desespero, afirmando que a estabilidade do pai era a ruína da família, pois enquanto ele permanecia naquele limbo, o conselho administrativo da tecelagem estava transformando a vida deles em um inferno. O milionário, em sua imobilidade forçada, sentiu a primeira pontada de uma dor que nenhum analgésico poderia curar. A percepção de que sua ausência não era lamentada pela saudade, mas pela burocracia. Beatriz continuou seu desabafo, caminhando até a janela e observando o trânsito caótico da capital paulista. Ela comentou que a mãe estava ficando louca, trancada na mansão com aquela empregada, Zulmira, agindo como se fossem melhores amigas, e que a situação financeira era muito pior do que Ricardo imaginava. Ela revelou que descobriu faturas não pagas de cartões de crédito que Alberto sempre quitava sem olhar, e que agora, com as contas bloqueadas pela justiça, ela não sabia como manteria as aparências no clube. Ricardo interrompeu a irmã rudemente, dizendo que ela só pensava em festas e joias, enquanto ele tinha que lidar com Henrique Sampaio batendo a porta da empresa todos os dias. Ele confessou para a irmã, diante do corpo supostamente inconsciente do pai, que Sampaio lhe fizera uma proposta extraoficial. Henrique queria comprar a parte majoritária das ações por uma fração do valor real, aproveitando-se da crise de liderança. Ricardo admitiu que estava seriamente inclinado a aceitar, porque não aguentava mais o peso de tentar ser o homem que Alberto queria que ele fosse. Ele disse que o pai sempre o olhara como se ele fosse uma decepção constante, e que vender a empresa seria, finalmente, sua carta de alforria. As palavras do filho foram como descargas elétricas no sistema nervoso de Alberto. Ele sentiu uma vontade avassaladora de se levantar, de segurar Ricardo pelo colarinho e gritar que ele era um covarde. Mas a disciplina que o tornará bilionário o manteve pregado à cama. Ele percebeu que o seu conflito interno era agora um labirinto. Ele criará filhos dependentes e ressentidos, e a culpa desse desastre familiar era, em grande parte, sua. Sua motivação de protegê-los com dinheiro apenas os tornará incapazes de lidar com a realidade sem ele. Beatriz voltou-se para o irmão e perguntou se ele tinha coragem de fazer isso, de entregar o trabalho de uma vida inteira para o maior inimigo do pai. Ricardo respondeu amargamente que o trabalho de vida de Alberto era uma prisão para todos eles e que o pai amava mais as máquinas de tir do que os próprios filhos. Ele afirmou que, se Alberto pudesse ouvi-lo,
provavelmente estaria rindo de como ele era incompetente. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som de Beatriz soluçando baixinho. Ela disse que sentia falta do pai, mas não do homem que comandava a mesa de jantar com mão de ferro, e sim do pai que, há muitos anos, antes da fortuna se tornar uma montanha insuperável, costumava levá-los para tomar sorvete no Ibirapuera sem olhar para o relógio. A vulnerabilidade de Beatriz atingiu Alberto em cheio. Ele se lembrou daquele tempo, da leveza que fora substituída pela ganância e pela necessidade de controle. O ambiente do quarto, que antes parecia uma fortaleza de luxo, agora parecia uma sala de interrogatório onde ele era o juiz e o réu ao mesmo tempo. Ele percebeu que a mudança no cenário de sua vida não ocorrerá no acidente, mas muito antes, quando ele permitiu que o mármore de sua mansão esfriasse seu coração. Enquanto os filhos discutiam as minúcias técnicas da interdição judicial que pretendiam acelerar, Alberto começou a arquitetar seu contra-ataque mental. Ele sabia que precisava de um aliado, alguém que não estivesse contaminado pelo desejo de herança ou pelo medo. Ele pensou em Zulmira. A revelação do capítulo anterior ainda ecoava em sua mente. A empregada, que ele sempre vira como uma engrenagem menor em sua máquina doméstica, era a única pessoa que parecia agir por princípios, mesmo que esses princípios envolvessem enganá-lo para ajudar o próximo. Uma enfermeira entrou no quarto para checar os sinais vitais, interrompendo a conversa dos irmãos. Ela era uma mulher de meia-idade, com um crachá que dizia Maria. Com um jeito calmo, ela pediu licença e começou a realizar os procedimentos de rotina. Ela comentou com Ricardo e Beatriz que o pai deles era um homem muito forte e que, às vezes, pacientes em coma podiam sentir a presença dos entes queridos. Ricardo respondeu com um tom gélido, dizendo que esperava que ele estivesse em paz, e Beatriz apenas desviou o olhar. Quando Maria terminou e saiu, acompanhada pelos filhos de Alberto que decidiram ir almoçar em um restaurante caro nas proximidades, o quarto mergulhou novamente no silêncio. Mas não durou muito. Zulmira entrou pouco depois, trazendo consigo o mesmo aroma de lavanda que agora Alberto associava à verdade nua e crua. Ela se aproximou da cama e, com uma delicadeza que contrastava com a rispidez de Ricardo, começou a umedecer os lábios de Alberto com uma gaze com água. Ela sussurrou para ele que a casa estava uma confusão e que Dona Helena passará a noite em claro olhando para o jardim. Zulmira contou que Henrique Sampaio tivera a audácia de enviar flores para a mansão, mas que ela mesma jogará no lixo antes que Helena visse. Ela disse que sabia que os filhos estavam planejando algo e que temia pelo futuro da empresa, não pelo dinheiro, mas pelas centenas de famílias que dependiam daqueles empregos. Zulmira revelou então algo que deixou Alberto em novo estado de alerta. Ela disse que encontrara alguns documentos no escritório dele, papéis que ele assinara meses antes do acidente, que davam a Henrique Sampaio uma brecha legal para contestar a posse de algumas patentes de tecidos tecnológicos. Alberto sentiu um calafrio metafórico. Ele se lembrou daquele contrato. Sua arrogância o fizera assinar sem ler todas as cláusulas miúdas, confiando que ninguém ousaria desafiá-lo. Agora, essa falha de caráter estava voltando para assombrá-lo. Ele percebeu que sua queda não seria causada por um acidente de carro, mas pelas sementes de desatenção e soberba que ele mesmo plantara. O obstáculo era imenso. Como proteger sua empresa e sua família estando preso em uma cama, sem poder falar ou se mover, enquanto o inimigo se infiltrava pelas brechas que ele mesmo deixou? A governanta continuou falando, relatando como Helena estava tentando, à sua maneira silenciosa, organizar um bazar beneficente com as roupas de grife que não usava mais, para arrecadar fundos para o asilo que Zulmira mencionara anteriormente. Zulmira riu baixinho, uma risada triste, comentando que era irônico que, no momento em que a fortuna dos Alcântara estava por um fio, a generosidade fosse a única coisa que mantinha Helena de pé. Ela disse para Alberto que ele ficaria surpreso ao ver como a esposa era forte quando não tinha sombra dele para ofuscá-la. Esses detalhes sensoriais e emocionais começaram a reconstruir a imagem que Alberto tinha de sua própria vida. O cheiro da gaze úmida, o som da voz rouca de Zulmira, a sensação térmica do quarto que parecia oscilar conforme as revelações surgiam. Ele estava em um processo de desconstrução. A motivação de Zulmira era clara. Ela amava aquela família, apesar dos defeitos, e queria preservá-la da destruição total. Já a motivação de sua esposa, Helena, parecia ser a redenção de uma vida de omissão. Alberto decidiu que precisava começar a reagir, mas de forma invisível. Ele precisava testar sua capacidade de controle motor sem que as câmeras de segurança ou os sensores de monitoramento do hospital denunciassem sua lucidez. Ele começou a focar em sua mão direita, escondida sob o lençol. Ele tentou mover o dedo indicador. A dor foi aguda,
uma queimação que subiu pelo braço, fruto da inatividade e das sequelas do acidente. Ele não desistiu. Sua obstinação, que antes servirá para esmagar rivais, agora servia para acomodar seus próprios nervos. Ele pensou na estrutura da tecelagem, nos códigos de segurança que apenas ele e seu contador de confiança sabiam. Ele precisava que alguém acessasse o rádio de comunicação de ondas curtas que ele mantinha em seu escritório na mansão. Aquele rádio era mais do que um hobby, era uma relíquia de quando ele começou o negócio, uma forma de comunicação segura que ele nunca abandonara. Se ele conseguisse, de alguma forma, fazer com que Zulmira ou Helena ligassem aquele aparelho, ele poderia tentar enviar sinais. Mas como? A tarde avançou e o sol começou a baixar, criando sombras longas e distorcidas no quarto. Alberto ouviu novamente a porta abrir. Era Helena. Ela veio sozinha desta vez. Ela não falou nada por um longo tempo. Apenas sentou-se na poltrona ao lado da cama e segurou a mão dele. Ele sentiu uma lágrima quente cair sobre seu pulso. Helena sussurrou que sentia muito por não ter sido a esposa que ele queria, mas que também sentia muito por ele nunca ter tentado ser o marido que ela precisava. Ela disse que ia lutar por ele, mesmo que ele nunca acordasse, e que não deixaria Ricardo vender a empresa para Sampaio, mesmo que isso custasse o último centavo deles. O conflito interno de Alberto atingiu um novo patamar de intensidade. Ele sentia o amor de Helena, um amor que ele sempre questionara, e a dor de saber que ele fora o arquiteto da própria solidão. A história de sucesso que ele construíra era, na verdade, uma fachada gloriosa para uma família em ruínas. Ele percebeu que o sucesso real, o que ele teria que conquistar gradualmente nos próximos meses, não seria medido em bilhões de reais, mas na reconstrução desses laços quebrados. A noite caiu sobre São Paulo, e com ela, a determinação de Alberto se solidificou. Ele não era mais apenas um espectador. Ele era um estrategista em seu quartel-general de linho e aparelhos médicos. Ele observaria, ouviria e, no momento certo, usaria cada segredo que colhera naquela sala para salvar o que restava de sua vida e de sua honra. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e embora o mundo visse como uma peça fora de jogo, ele sabia que o rei ainda tinha muitos movimentos a fazer antes do xeque-mate. A madrugada em São Paulo trazia consigo um silêncio denso, apenas perturbado pelo som longínquo das sirenes que cortavam a Avenida Paulista, a poucos quilômetros do hospital. Dentro do quarto, Alberto de Alcântara enfrentava uma batalha solitária contra o próprio corpo. Ele sentia a dormência se transformar em uma queimação latejante, um sinal de que seus nervos estavam despertando do trauma do acidente, mas o preço para manter sua farsa era a imobilidade absoluta. Sua obstinação inabalável estava sendo testada como nunca antes. Ele focava toda a sua energia mental na ponta do dedo indicador da mão direita, tentando comandar uma fibra muscular de cada vez, enquanto sua mente revisitava as palavras de Zulmira e Helena. O impacto daquelas revelações funcionava como um combustível amargo, mantendo-o alerta em meio à névoa de sedativos que os médicos ainda administravam em doses menores. A percepção aguçada de Alberto permitia que ele mapeasse a rotina do hospital apenas pelos sons. Ele sabia que, por volta das 3 da manhã, a enfermeira de plantão fazia uma ronda rápida e silenciosa. Quando a porta se abriu com um clique quase imperceptível, ele relaxou cada músculo, controlando a própria respiração para que o monitor não acusasse nenhuma alteração. Ele sentiu a presença da profissional ao seu lado, o ajuste cuidadoso do gotejamento do soro e o cheiro metálico dos equipamentos médicos. Mas, desta vez, a visita não foi apenas técnica. Ele ouviu um sussurro baixo, quase um lamento, vindo da mulher que cuidava dele. Ela comentou baixinho que era uma pena um homem tão poderoso estar ali, sozinho naquela hora, enquanto os jornais da manhã já começavam a especular sobre quem assumiria seu lugar na tecelagem. Aquelas palavras ecoaram na mente de Alberto como um lembrete de sua vulnerabilidade. Ele sempre acreditara que sua importância era medida pelo medo que infundia nos subordinados, mas agora percebia que, no momento de sua suposta fragilidade, ele era apenas uma notícia de negócios. O ambiente estéril do quarto, com suas paredes brancas e luzes de emergência azuladas, parecia zombar de sua antiga glória. Onde estavam os amigos de brinde? Onde estavam os sócios que juravam lealdade eterna? A resposta era o silêncio do corredor. Quando o sol começou a despontar entre os prédios cinzentos da capital, a porta se abriu novamente. O som era diferente, era o tilintar suave de pulseiras e o perfume floral que ele conhecia bem. Beatriz, sua filha caçula. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando.
Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Entrou no quarto. Alberto esperava ouvir mais uma reclamação sobre a falta de dinheiro ou sobre como a vida social dela estava arruinada. No entanto, o que ele ouviu foi o som de uma cadeira sendo arrastada para bem perto de seu leito. Ele sentiu Beatriz segurar sua mão, não com a hesitação do dia anterior, mas com uma força desesperada. Ela começou a falar em um tom de voz que ele não reconhecia. Não havia a futilidade da herdeira mimada, mas a angústia de uma mulher que guardava um segredo imenso. Beatriz confessou ao pai imóvel que estava apavorada. Ela contou que, nas últimas semanas, vinha ajudando Zulmira e a mãe a organizar a logística dos desvios de tecido. Alberto sentiu um choque elétrico percorrer sua consciência. Sua filha, a quem ele sempre considerará superficial e incapaz de qualquer esforço real, era a peça-chave que faltava no quebra-cabeça da caridade secreta. Ela revelou que usava seu próprio carro e suas conexões sociais para distribuir as doações em bairros da periferia, onde o nome dos Alcântara nunca chegará com benevolência, apenas com cobrança. Beatriz disse ao pai que fazer aquilo era a única coisa que a fazia se sentir viva e útil em uma vida cercada de futilidades que ele mesmo incentivara. Ela confessou que tinha medo de que, se ele acordasse, ele a odiaria por estar gastando o patrimônio da família com pessoas que ele considerava invisíveis. Mas ela também disse algo que mudou a percepção de Alberto sobre seu papel como pai. Ela afirmou que sentia que estava conhecendo o verdadeiro legado da família através das mãos de Zulmira, e não através dos balanços financeiros que ele tanto prezava. A motivação de Beatriz era, no fundo, a busca por um propósito que o dinheiro nunca lhe dera. Alberto percebeu que o obstáculo para o crescimento de seus filhos não era a falta de capacidade, mas a sombra gigantesca que ele projetava sobre eles. Cada vitória que ele tivera nos negócios fora um custo para a autoestima de sua prole. Ele ouviu Beatriz chorar baixinho, encostando a testa em sua mão, e sentiu uma lágrima dela molhar sua pele. Naquele instante, sua motivação principal começou a mudar. Ele não queria mais apenas desmascarar traidores, ele queria, gradualmente, encontrar uma forma de ser o homem que sua família merecia. Enquanto Beatriz ainda estava no quarto, o telefone dela tocou. Ela atendeu rapidamente, tentando conter os soluços. Pela conversa, Alberto entendeu que era Ricardo. O irmão estava em uma reunião tensa com os advogados e Henrique Sampaio. Beatriz ouviu o irmão e disse que não permitiria que ele assinasse nada sem a concordância da mãe. Ela desligou o aparelho e murmurou que Ricardo estava sendo fraco, deixando-se levar pelas promessas de Sampaio de que, com a fusão, todas as dívidas seriam perdoadas e eles poderiam viver de rendas para sempre. A ameaça de Henrique Sampaio era real e imediata. Alberto sabia que Sampaio era um mestre na manipulação e que usaria o desespero de Ricardo para desmantelar a tecelagem por dentro. O conflito interno de Alberto ardeu com intensidade. Ele precisava intervir, mas qualquer movimento brusco destruiria sua posição de observador privilegiado. Ele precisava de uma ferramenta, algo que já estivesse presente na história e que pudesse usar a seu favor. Ele se lembrou do contador da família, o velho Dr. Arnaldo, um homem de hábitos rígidos e lealdade canina que frequentava a mansão há 40 anos. Arnaldo conhecia o rádio de ondas curtas no escritório de Alberto e sabia que aquele aparelho era o santuário do patrão. Quando Beatriz finalmente saiu do quarto, prometendo voltar à noite, Alberto voltou a focar em seu treinamento físico invisível. O esforço era visível apenas para ele mesmo. O suor brotava em sua testa enquanto ele tentava coordenar a respiração com pequenos movimentos de compressão dos músculos das pernas. Ele precisava estar pronto para, ao menos, conseguir apertar um botão ou segurar um telefone se a oportunidade surgisse. A mudança no ambiente era clara. O quarto de hospital, antes uma prisão, agora era seu centro de operações. Perto da hora do almoço, Helena chegou acompanhada de Zulmira. O clima entre as duas mulheres era de uma cumplicidade profunda, forjada na necessidade de sobrevivência emocional e financeira. Helena trazia uma pequena imagem de uma santa, um elemento cultural forte da fé brasileira que ela colocou delicadamente sobre a mesa de cabeceira. Ela disse que precisava de um milagre, não apenas para a saúde de Alberto, mas para que a família não se despedaçasse. Zulmira, enquanto trocava as flores do vaso, comentou que a fé sem obras era morta e que elas estavam fazendo a parte delas, mas que o inimigo estava rondando a casa. Zulmira contou para Helena que vira Henrique Sampaio conversando com um dos seguranças da mansão no dia anterior. Aquilo era um sinal claro de que Sampaio estava tentando infiltrar espiões na intimidade dos Alcântara. Alberto ouviu aquilo com uma fúria contida.
Ele conhecia cada funcionário daquela casa e saber que um deles poderia estar sendo comprado pelo seu rival era uma dor lancinante. Ele percebeu que as coincidências que levaram Sampaio a ter tanta informação não eram obra do acaso, mas de uma traição planejada há muito tempo, possivelmente antes mesmo do acidente. Helena sentou-se ao lado de Alberto e começou a ler em voz alta as notícias do dia, um hábito que ela mantinha para tentar conectar o marido ao mundo exterior. Ela leu sobre a queda nas ações da indústria têxtil e sobre como o mercado estava ansioso por uma definição sobre a sucessão na empresa. Entre as notícias, ela intercalava comentários pessoais, dizendo que nunca imaginou que teria que enfrentar leões sozinha e que sentia falta da segurança que a presença dele, mesmo fria, lhe proporcionava. A vulnerabilidade de Helena era o espelho da vulnerabilidade de Alberto. Ele percebeu que o sucesso que ele tanto buscou isolar em uma torre de marfim, e agora, no chão da realidade, ele via que sua esposa era muito mais resiliente do que ele jamais lhe dera crédito. O custo de sua nova percepção era o reconhecimento de sua própria negligência afetiva. Ele sentia o perfume das flores, o toque da mão de Helena e o som da voz de Zulmira como âncoras que o impediam de se perder no desespero. A tarde trouxe um novo elemento para a trama. O doutor Arnaldo, o contador, apareceu para uma visita rápida. Ele estava visivelmente perturbado. Ele se aproximou do ouvido de Alberto, como se soubesse que, de alguma forma, o patrão ouvia. Arnaldo sussurrou que encontrara irregularidades nas contas que Ricardo estava apresentando e que suspeitava que o próprio filho de Alberto estivesse sendo enganado por documentos falsificados por Sampaio. Ele mencionou que precisava acessar os arquivos físicos que estavam no cofre do escritório da mansão, mas que Helena não tinha senha e Ricardo se recusava a ajudar. Alberto sentiu que o momento de agir estava chegando. Ele tinha senha, ele tinha o conhecimento e, agora, ele tinha um aliado em potencial no Dr. Arnaldo. Mas como comunicar 6 números complexos sem falar? O obstáculo parecia insuperável. Ele precisava que Arnaldo fosse até a mansão e ligasse o rádio de ondas curtas. O rádio tinha um sistema de frequências que Alberto usava para se comunicar com as filiais em áreas remotas. Se ele conseguisse, de alguma forma, sinalizar para Arnaldo que ele deveria usar o aparelho, talvez pudesse enviar um código simples. O capítulo terminou com Alberto de Alcântara mergulhado em um plano audacioso. Ele observava a luz do sol se apagar sobre os telhados de São Paulo, sabendo que a noite traria novos desafios. Sua motivação estava agora blindada pela necessidade de proteger o Dr. Arnaldo e impedir que Ricardo entregasse o império nas mãos de um traidor. A luta gradual por sua autonomia física continuava, batida por batida de seu coração obstinado. Ele não era mais apenas o milionário em coma. Ele era o mestre das sombras, preparando-se para o primeiro movimento real em um jogo onde a vida e a dignidade de sua família eram o prêmio final. O quarto de hospital parecia diminuir a cada hora, as paredes brancas tornando-se um cenário de confinamento para a mente hiperativa de Alberto de Alcântara. O som dos monitores, que antes era uma canção de ninar monótona, agora soava como um tambor de guerra em seus ouvidos. Ele sentia o suor frio brotar em sua nuca, uma resposta física ao esforço hercúleo de tentar retomar o comando de seus nervos. O objetivo era claro e quase impossível. Ele precisava sinalizar para o Dr. Arnaldo que ele não era apenas um corpo ocupando um leito caro, mas uma consciência vigilante pronta para retomar o leme de seu império. A manhã avançava e o cheiro de cera de piso recém-passada invadia o ambiente, misturando-se ao aroma de café que vinha do corredor. Alberto concentrou toda sua força de vontade em seu braço direito. Ele imaginava a eletricidade correndo de seu cérebro, descendo pela coluna e disparando como um raio em direção aos dedos. A dor era uma companheira constante, uma fisgada profunda que parecia queimar as articulações atrofiadas por semanas de imobilidade. Sua obstinação inabalável era a única coisa que o impedia de desistir e se entregar ao esquecimento que os remédios ofereciam. A porta se abriu com um clique suave e o Dr. Arnaldo entrou. O contador parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2 dias. O som de seus sapatos de couro no granito era pesado, arrastado. Ele se aproximou de Alberto e suspirou, um som carregado de derrota. Arnaldo murmurou que a situação na tecelagem estava saindo do controle e que Ricardo agendara uma reunião extraordinária com o conselho para o final daquela tarde. Ele contou que Henrique Sampaio já estava na empresa, circulando pelos corredores como se fosse o novo dono, e que o plano de fusão era, na verdade, uma liquidação disfarçada. Arnaldo se inclinou sobre o leito, a voz reduzida a um sussurro conspiratório. Ele confessou ao patrão inerte que tentará entrar no escritório da mansão para buscar os documentos das patentes,
mas que Ricardo trocara as fechaduras e colocará um segurança na porta. Ele disse que o rádio de ondas curtas, aquele que Alberto tanto prezava, estava trancado lá dentro. Arnaldo comentou que se pudesse ao menos ouvir a voz de Alberto dando uma direção, ele teria coragem de enfrentar o conselho, mas que sozinho ele era apenas um funcionário fiel sem poder de decisão. Nesse momento, Alberto sentiu que era agora ou nunca. Ele esperou Arnaldo segurar sua mão, um gesto de despedida que o contador sempre fazia antes de sair. Quando os dedos calejados de Arnaldo envolveram a mão de Alberto, o milionário disparou o comando mental. Com um grito silencioso de esforço, ele conseguiu fechar o dedo indicador e o médio, apertando a palma da mão de Arnaldo com uma força que o fez estremecer. O contador congelou. O silêncio no quarto tornou-se absoluto por alguns segundos, quebrado apenas pelo bip acelerado do monitor cardíaco, que acusava a súbita agitação de Alberto. Arnaldo arregalou os olhos e olhou para o rosto do patrão, mas os olhos de Alberto continuavam cerrados. O contador perguntou em um fio de voz se Alberto o ouvirá. Ele pediu que, se fosse um sinal consciente, ele apertasse mais uma vez. Alberto reuniu cada gota de energia que lhe restava, sentindo o peito arder pela falta de ar controlada, e apertou a mão de Arnaldo novamente, desta vez com uma pressão rítmica, 3 vezes seguidas. As lágrimas inundaram os olhos do doutor Arnaldo. Ele não gritou, não chamou os médicos. Sua experiência de décadas ao lado daquele homem o ensinou que, se Alberto estava escondendo sua consciência, havia um motivo monumental para isso. Ele entendeu o recado. Ele se aproximou ainda mais do ouvido de Alberto e sussurrou que compreendia perfeitamente e que ia dar um jeito de entrar naquele escritório, nem que tivesse que usar a ajuda de Zulmira. Ele prometeu que não deixaria Ricardo assinar nada naquele dia e que encontraria uma forma de ligar o rádio de ondas curtas para que Alberto pudesse, de alguma forma, enviar uma instrução cifrada. Enquanto isso, na mansão dos Alcântara no Jardim Europa, o clima era de um veludo sufocante. Helena estava na sala de estar, observando a chuva fina que começava a cair sobre a capital, um cenário típico da garoa paulistana que refletia seu estado de espírito. O ambiente da casa mudará drasticamente. Onde antes havia o som de ordens e movimento, agora imperava um silêncio tenso, interrompido apenas pelos sussurros de Zulmira na cozinha. A campainha tocou e, para surpresa de Helena, Henrique Sampaio estava na porta. Ele não esperou ser convidado a entrar. Com a arrogância de quem já se sentia dono do território, ele cruzou o hall de entrada, retirando o casaco úmido e entregando-o a uma Zulmira que o recebeu com um olhar de puro desprezo. Henrique dirigiu-se a Helena com um sorriso de simpatia fingida, dizendo que viera prestar solidariedade, mas logo mudou o tom para os negócios. Ele afirmou que a situação da empresa era crítica e que ele era o único capaz de salvar o nome da família da desonra financeira. Helena, fortalecida pelas semanas de autodescoberta e pela convivência com a força silenciosa de Zulmira, não se deixou intimidar. Ela respondeu que o nome dos Alcântara não estava à venda e que o destino da tecelagem seria decidido por ela e pelos filhos, não por um competidor que sempre tentará derrubar Alberto pelas costas. Henrique riu, um som seco e sem humor, e comentou que a lealdade era uma virtude admirável, mas que a matemática era implacável. Ele revelou que Ricardo já havia aceitado adiantamentos financeiros dele para cobrir dívidas pessoais de jogo e que, legalmente, o filho mais velho já estava comprometido com a fusão. Essa revelação caiu como uma bomba no colo de Helena. Alberto, se pudesse ouvir, teria sentido o mesmo impacto. A motivação de Ricardo não era apenas o desejo de liberdade ou a incompetência, era o medo de ser exposto. Henrique Sampaio estava usando as fraquezas do herdeiro para desmantelar o legado do pai. O conflito interno de Helena atingiu o ápice. Ela precisava proteger o filho de sua própria estupidez, mas para isso teria que enfrentar o monstro que Sampaio se tornará. Zulmira, que observava tudo da porta da sala de jantar, interveio de forma sutil. Ela trouxe uma bandeja com café e, ao servir Henrique, acidentalmente derrubou um pouco da bebida quente sobre os papéis que ele trazia em uma pasta aberta. Enquanto ele praguejava e tentava limpar os estragos, Zulmira sinalizou discretamente para Helena. A governanta conhecia cada passagem daquela casa e sabia que o doutor Arnaldo estava a caminho com um plano. O obstáculo agora era o tempo. A reunião do conselho seria em 3 horas. Alberto, no hospital, sentia a exaustão tomar conta de seu corpo após o esforço de se comunicar com Arnaldo. Ele ouvia as enfermeiras entrarem e saírem, comentando sobre a melhora súbita de sua frequência cardíaca, atribuindo-a uma resposta involuntária do sistema nervoso. Ele queria gritar para que elas saíssem, para que o deixassem em paz para planejar seu próximo movimento. Sua
Percepção aguçada captou um som diferente no corredor do hospital. Passos leves, quase furtivos. Era Beatriz. Ela entrou no quarto parecendo exausta, com as roupas levemente sujas de poeira. Ela se sentou ao lado do pai e começou a contar sobre a tarde que passará na periferia. Ela disse que o centro comunitário que eles ajudavam com os tecidos desviados fora ameaçado de fechamento por falta de pagamentos que deveriam ter sido feitos pela fundação da empresa. Beatriz chorou, dizendo que se sentia uma fraude, fingindo ser uma heroína social enquanto o dinheiro que sustentava tudo aquilo era fruto de um crime de confiança contra o próprio pai. Alberto sentiu a dor da filha. Ele percebeu que a mudança no cenário de sua vida estava atingindo proporções que ele não previra. O sucesso gradual de Beatriz em se tornar uma pessoa melhor estava sendo esmagado pela sua própria teia de mentiras e pela ganância de Sampaio. Ele precisava que Arnaldo conseguisse os documentos. Aqueles papéis não eram apenas patentes, eles continham provas de que Sampaio vinha sabotando a tecelagem há anos, desviando clientes e manipulando preços de matéria-prima no mercado internacional. O custo da vitória de Alberto seria a exposição de todas as feridas da família. Se ele revelasse que estava acordado, ele teria que lidar com o fato de que seu filho era um traidor por fraqueza e que sua esposa e sua empregada eram ladras por bondade. O sacrifício de sua imagem de homem perfeito e infalível era o preço para salvar o que restava. Na mansão, Dr. Arnaldo chegou sob o pretexto de entregar documentos contábeis urgentes para Helena. Zulmira o conduziu rapidamente para a área de serviço, longe dos olhos de Henrique Sampaio, que ainda tentava intimidar Helena na sala. Zulmira contou a Arnaldo sobre a troca das fechaduras do escritório. Foi então que Arnaldo se lembrou de uma ferramenta que Alberto mencionara anos atrás, uma chave mestra antiga que ficava escondida dentro de um relógio de parede na biblioteca, um presente de um mestre artesão que Alberto ajudara no início da carreira. Eles correram para a biblioteca. Enquanto Helena distraía Henrique Sampaio com uma discussão sobre as cláusulas do contrato de fusão, Arnaldo e Zulmira vasculhavam o relógio. Os detalhes sensoriais daquele momento eram intensos: o tic-tac alto do relógio, o cheiro de livros antigos e couro, a umidade nas mãos de Arnaldo. Finalmente, eles encontraram a pequena chave de aço frio. Com o coração batendo na garganta, Arnaldo conseguiu abrir a porta lateral do escritório. O ambiente estava escuro, com um cheiro pesado de charutos e papel velho. Ele não acendeu as luzes. Usando apenas a lanterna do celular, ele se dirigiu ao rádio de ondas curtas. O aparelho, uma peça robusta de metal e baquelite, parecia um gigante adormecido. Arnaldo girou o botão de sintonização, ouvindo o chiado estático que preencheu a sala. Ele sabia que Alberto, no hospital, tinha um pequeno receptor de fone de ouvido escondido em sua gaveta de pertences pessoais, algo que o milionário usava para ouvir notícias internacionais e que as enfermeiras pensavam ser apenas um rádio de música antigo. Alberto, no leito do hospital, sentiu uma vibração em seu travesseiro. O fone de ouvido, que ele conseguirá posicionar perto de seu ouvido com movimentos milimétricos durante a tarde, começou a emitir um som. Não era música. Era um código. 3 bips curtos, 2 longos. O sinal de Arnaldo. Ele estava dentro. Ele estava no rádio. A primeira grande reviravolta da trama estava se consolidando. Alberto não era mais apenas um ouvinte passivo. Ele agora tinha um canal de comunicação de mão única, mas que poderia mudar tudo. Ele precisava pensar em como responder. O conflito interno de Alberto agora era uma chama de esperança misturada com o medo do fracasso. Ele olhou para o monitor cardíaco acima de sua cabeça. Se ele pudesse controlar sua respiração para criar um padrão de bips no monitor, Arnaldo, que estava ouvindo o ambiente do quarto através de um microfone de segurança que o próprio Alberto instalara meses atrás para vigiar os médicos, poderia decifrar sua mensagem. O capítulo encerrou-se com Alberto iniciando uma respiração rítmica, forçando seu coração a acelerar e desacelerar em um código Morse vital. No escritório escuro da mansão, Arnaldo, com os fones de ouvido apertados contra as têmporas, começou a anotar os números da senha do cofre que os bips do hospital estavam transmitindo através da rede de monitoramento. A batalha final pela tecelagem Alcântara estava apenas começando, e o milionário em coma estava ditando as regras do jogo. O esforço realizado por Alberto de Alcântara para transmitir a senha do cofre através de bips rítmicos no monitor cardíaco o deixou em um estado de exaustão profunda, quase beirando a inconsciência real. Seu coração, exaurido pela adrenalina e pela concentração forçada, agora batia de forma lenta e pesada, fazendo com que a equipe de enfermagem corresse para o quarto.
Ele sentia as mãos ágeis das enfermeiras ajustando eletrodos e o som metálico do desfibrilador sendo preparado por precaução, mas em sua mente, a única coisa que importava era o silêncio que vinha do fone de ouvido oculto. Ele precisava saber se Arnaldo havia captado a mensagem. A dor no peito era uma queimação surda, um lembrete de que sua obstinação inabalável tinha um preço físico altíssimo, mas ele não podia se permitir apagar agora, não quando o destino de sua tecelagem estava sendo decidido em uma sala de reuniões gelada no 20º andar de um prédio espelhado na Avenida Faria Lima. Enquanto a equipe médica tentava estabilizar o paciente, no escritório escuro da mansão, o Dr. Arnaldo sentia o suor escorrer por sua testa, nublando sua visão por trás dos óculos de grau. Ele anotara os números no verso de um envelope velho, com as mãos tremendo tanto que o papel parecia prestes a rasgar. Zulmira estava parada à porta, vigiando o corredor com a audição de uma sentinela. O contador se aproximou do cofre, que ficava escondido atrás de uma tapeçaria clássica retratando a fundação da cidade de São Paulo. Seus dedos tocaram o dial de metal frio. À medida que ele girava o mecanismo, o som dos cliques ecoava na sala como tiros. O último número foi inserido e, com um suspiro pneumático, a porta pesada se abriu. Dentro do cofre, não havia apenas barras de ouro ou maços de dinheiro, como muitos esperariam de um homem como Alberto. Havia pastas de couro desgastadas, fotos antigas da primeira pequena fábrica no Brás e uma pasta azul marinho lacrada com a etiqueta de confidencialidade máxima. Arnaldo a pegou com reverência. Ao folhear as páginas, ele percebeu que Alberto não era apenas um homem duro, ele era um estrategista que previa a traição muito antes dela acontecer. Aquela pasta continha provas de que Henrique Sampaio vinha subornando fornecedores de matéria-prima para encarecer os custos da tecelagem Alcântara, forçando Alberto a assinar contratos desfavoráveis sob pressão. Mais do que isso, havia uma cláusula de rescisão automática de qualquer fusão se fosse provado que o proponente agira de má-fé contra os interesses da empresa. Zulmira sussurrou do corredor que Henrique Sampaio acabará de sair da sala com Helena e que eles estavam indo em direção aos carros. Ricardo já havia partido para a sede da empresa. Eles tinham menos de 40 minutos para chegar à reunião do conselho administrativo. A governanta pegou sua bolsa de lona, onde guardava os lanches para as crianças do asilo, e colocou a pasta azul lá dentro. Ela disse a Arnaldo que ele deveria ir na frente com os documentos, enquanto ela tentaria uma manobra arriscada para atrasar o comboio de Sampaio. Arnaldo hesitou, temendo pela segurança da amiga, mas Zulmira lembrou que ela conhecia cada atalho daquela cidade e que o trânsito de São Paulo era o seu maior aliado. Antes de continuarmos com esta corrida contra o tempo e descobrirmos se o segredo de Alberto será revelado antes da hora, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar cada passo desta história emocionante. O desfecho da tecelagem Alcântara depende de um fio de seda, e você não pode perder o que acontecerá a seguir. O ambiente no hospital mudará. Após o susto da arritmia, o médico de plantão decidiu sedar levemente Alberto para evitar novos picos de estresse, sem saber que o estresse era, na verdade, um sinal de vida. Alberto sentia a névoa do sedativo tentando abraçar sua consciência, mas ele lutava contra ela, usando a raiva que sentia de Sampaio como uma âncora. Ele ouvia as enfermeiras conversando baixinho sobre como a família parecia mais interessada no espólio do que na saúde dele. Aquilo doía mais que qualquer injeção. Ele pensou em Beatriz, que fora a única a mostrar uma vulnerabilidade genuína, e em Helena, que estava sendo levada para o covil do lobo sem saber que tinha as armas para vencê-lo. Na sede da empresa, a sala do conselho era um monumento à frieza corporativa. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas para Ricardo, aquela vista parecia o parapeito de um abismo. Ele estava sentado na cabeceira da mesa, o lugar que sempre pertencera ao pai. Seus dedos brincavam nervosamente com uma caneta de ouro. Henrique Sampaio entrou na sala com a confiança de um conquistador, seguido por Helena, que mantinha o queixo erguido apesar do pálido tremor em suas mãos. Sampaio abriu sua pasta de couro de jacaré e colocou o contrato de fusão sobre a mesa, afirmando que aquele era o momento que salvaria o legado dos Alcântara e que todos ali sabiam que não havia outra saída. Um dos conselheiros, um homem idoso que vira Alberto construir a empresa do zero, perguntou se não havia como esperar mais alguns dias pela recuperação do patriarca. Henrique respondeu com uma voz aveludada, mas carregada de veneno, dizendo que o mercado não esperava por ninguém e que, infelizmente, o quadro de Alberto era irreversível segundo os últimos relatórios médicos que ele, convenientemente, tivera acesso através de contatos. Helena sentiu uma náusea profunda. Ela sabia que Henrique estava mentindo sobre a gravidade para apressar a assinatura,
Mas como provar isso se nem ela mesma tinha acesso total aos prontuários? O obstáculo maior surgiu quando Ricardo, pressionado por Sampaio, anunciou que, como vice-presidente e herdeiro direto, ele estava pronto para assinar. Ele evitou olhar para a mãe, sabendo que estava entregando a alma da família para pagar suas próprias dívidas de jogo ocultas. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido das luzes de LED. Justo quando Ricardo encostou a ponta da caneta no papel, a porta dupla da sala de reuniões se abriu com um estrondo que fez todos pularem de seus assentos. Era o Dr. Arnaldo, ofegante, com o terno desalinhado e a pasta azul marinho firmemente apertada contra o peito. Ele disse com uma voz que não aceitava interrupções que a reunião era ilegal e que ele trazia ordens diretas do proprietário majoritário. Sampaio deu uma risada de deboche, perguntando se o contador agora recebia ordens de um homem em coma. Arnaldo caminhou até a mesa e, em vez de responder ao rival, olhou diretamente para Helena. Ele afirmou que Alberto deixará instruções claras para o caso de uma tentativa de aquisição hostil disfarçada de fusão e que Henrique Sampaio estava sob investigação por sabotagem industrial. A mudança no cenário da sala foi imediata. Os conselheiros começaram a cochichar, e Sampaio empalideceu por um segundo antes de recuperar sua máscara de arrogância. Ele exigiu ver as provas, dizendo que eram apenas delírios de um funcionário desesperado. Arnaldo abriu a pasta e começou a distribuir cópias dos documentos que provavam os desvios de fornecedores e as comunicações ocultas de Sampaio com os credores da tecelagem. Mas o golpe de mestre não foi a prova financeira. Arnaldo revelou um documento assinado por Alberto apenas uma semana antes do acidente, onde ele transferia temporariamente todo o seu poder de voto no conselho para Helena, e não para Ricardo, em caso de sua ausência. Alberto, no hospital, sentiu uma estranha paz quando o efeito do sedativo finalmente o venceu por alguns instantes. Ele fizera aquilo por instinto, em um momento de desconfiança das fraquezas do filho, mas nunca imaginou que seria a salvação de sua vida. Ricardo, ao ouvir que fora deserdado do poder de decisão pelo próprio pai, desabou na cadeira, o rosto escondido nas mãos. A motivação de Sampaio agora se transformará em fúria contida. Ele se levantou, dizendo que aquilo não terminaria ali e que seus advogados contestariam a validade daquele documento, alegando que Alberto já não estava em plena posse de suas faculdades mentais quando o assinou. Foi nesse momento que uma nova reviravolta aconteceu. Beatriz entrou na sala, não sozinha, mas acompanhada por uma das enfermeiras do hospital que Alberto reconheceu como sendo a Maria. Maria trazia um tablet onde um vídeo começava a carregar. Ela explicou que, como profissional de saúde, percebera anomalias nos batimentos cardíacos do Sr. Alberto que pareciam responder a estímulos externos. Ela filmara o momento em que Alberto apertara a mão do Dr. Arnaldo mais cedo naquela manhã. Embora não fosse uma prova definitiva de recuperação total, era o suficiente para criar uma dúvida jurídica imensa sobre o estado vegetativo irreversível que Sampaio alegava. Helena olhou para o vídeo, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Ela percebeu que o marido estava lutando para voltar, que ele não os abandonara. Ela se virou para Henrique Sampaio e, com uma autoridade que nunca soube que possuía, ordenou que ele saísse daquela sala e daquela empresa imediatamente. Ela afirmou que a tecelagem Alcântara permaneceria nas mãos de quem a construiu com suor e verdade, e não com quem tentava roubá-la através do medo. O sucesso gradual da família começava a se desenhar, mas o custo era alto. Ricardo teria que enfrentar as consequências de sua traição, e Alberto teria que lidar com o fato de que seu segredo estava sendo vigiado por câmeras de hospital. O sacrifício de sua privacidade era o preço da manutenção de seu império. A reunião terminou com Sampaio saindo sob os olhares de desprezo dos conselheiros, mas antes de cruzar a porta, ele sussurrou para Arnaldo que o jogo ainda não tinha acabado e que ele conhecia segredos sobre a conta secreta de Alberto que poderiam destruir a reputação do magnata para sempre. A tarde terminou com Helena e Beatriz abraçadas no centro da sala de reuniões, cercadas por papéis que representavam tanto a ruína quanto a salvação. Zulmira, que chegará logo depois após seu incidente de trânsito que atrasará os advogados de Sampaio por cruciais 20 minutos, sorriu discretamente da porta. Ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, mas que, pela primeira vez em anos, a família Alcântara estava falando a mesma língua. No hospital, Alberto acordou de seu breve sono induzido. Ele sentiu o quarto mais quente, mais acolhedor. O cheiro de orquídeas parecia mais forte. Ele sabia que a primeira batalha fora vencida. Mas o conflito interno de como revelar sua farsa sem perder o novo respeito que sua família estava desenvolvendo por ele era o seu novo e maior obstáculo. Ele precisava de um plano para o retorno,
um que não destruísse as pontes que Beatriz e Helena estavam construindo. A penumbra do quarto de hospital era agora o único refúgio de Alberto de Alcântara contra a tempestade que ele mesmo ajudara a semear ao longo de décadas de silêncio e autoritarismo. O bip do monitor, outrora um som de agonia, tornará-se a trilha sonora de sua nova existência como um observador invisível. Ele sentia o peso das palavras de Henrique Sampaio ecoarem em sua mente como batidas de um martelo em brasa. A menção à conta secreta na Suíça não era apenas uma ameaça financeira, era a promessa da destruição de sua honra diante da única coisa que agora ele começava a valorizar: a nova imagem que sua família construía dele. Alberto sabia que aquela conta fora criada em um momento de pura soberba, um bote de salvação que ele escondera até de Helena, acreditando que um homem nunca deve revelar todas as suas cartas, nem mesmo para a própria esposa. A manhã em São Paulo surgiu cinzenta, com a umidade da garoa subindo pelas janelas de vidro duplo do hospital. Alberto sentiu a aproximação de Helena antes mesmo de ouvir seus passos. O perfume dela, uma mistura de jasmim com o cansaço das noites mal dormidas, preenchia o ambiente. Ela se sentou ao lado dele. Pela primeira vez em muitos anos, Alberto sentiu que ela não estava ali por obrigação ou protocolo social. Ela segurou sua mão e começou a falar em um sussurro carregado de uma determinação que ele nunca vira nos tempos de opulência. Ela contou ao marido imóvel que Sampaio fora visto em uma delegacia especializada em crimes financeiros, tentando protocolar uma denúncia anônima sobre evasão de divisas. Helena disse que sabia da existência daquela conta há muito tempo, um segredo que ela guardara para proteger a pouca paz que restava no casamento deles. O choque para Alberto foi duplo. Ele acreditava ser o mestre dos segredos, mas agora percebia que Helena era a verdadeira estrategista do lar. Ela revelou para o corpo inerte que, no ano anterior, quando Alberto fizera investimentos desastrosos em tecnologia têxtil que quase levaram a empresa à falência técnica, ela mesma acessara os fundos daquela conta para cobrir os rombos. Helena explicou que usará uma procuração antiga, que ele assinará em um momento de distração, para transferir os valores de volta para as contas operacionais da tecelagem no Brasil, disfarçando-os como empréstimos de investidores anônimos. Ela confessou que fizera aquilo para que o orgulho de Alberto não fosse ferido e para que os funcionários não perdessem seus empregos por causa de um erro do patrão. Aquela revelação transformou o conflito interno de Alberto em uma ferida aberta. Ele se sentia pequeno diante da grandeza da mulher que ele sempre subestimara. Enquanto ele se via como o salvador da família, fora ela quem, silenciosamente, impedira o desabamento do castelo. A motivação de Helena nunca fora o poder, mas a preservação da dignidade deles. Alberto sentiu uma lágrima invisível queimar em sua consciência. Ele percebeu que o sucesso de sua vida fora construído sobre a abnegação de Helena e a lealdade de Zulmira, e não apenas sobre sua própria obstinação inabalável. Pouco depois, Zulmira entrou no quarto trazendo flores frescas e uma notícia que faria o coração de Alberto acelerar. Ela disse a Helena que o asilo que vinha recebendo as doações secretas estava organizando um chá de beneficência em homenagem ao doador anônimo que o sustentava. Zulmira sugeriu que Helena comparecesse como representante da empresa, uma jogada ousada que colocaria os Alcântara de volta ao cenário social paulistano, mas desta vez através da filantropia e não do consumo desenfreado. Helena hesitou, temendo a exposição, mas Zulmira lembrou que aquela era a melhor forma de abafar os boatos que Sampaio estava espalhando sobre a conta suíça. Se a família estivesse envolvida publicamente em causas nobres, qualquer acusação de Sampaio pareceria uma perseguição política e comercial. Alberto percebeu que precisava acelerar sua recuperação milagrosa. Ele não podia deixar que Helena enfrentasse os leões da sociedade sozinha. No entanto, ele ainda precisava manter o disfarce para descobrir até onde Ricardo estava envolvido com Sampaio. Durante a tarde, o médico-chefe da unidade de terapia intensiva entrou para fazer os testes reflexivos. Alberto decidiu que era o momento de dar o primeiro sinal oficial. Quando o médico pressionou levemente a base de sua unha, um teste de dor padrão, Alberto permitiu que seu braço tivesse um pequeno espasmo controlado. O médico parou imediatamente e chamou a enfermeira, os olhos brilhando com a possibilidade de uma evolução no quadro neurológico. O ambiente no hospital tornou-se elétrico. Helena e Beatriz foram chamadas às pressas. Alberto observava a alegria genuína no rosto da filha, que agora usava roupas mais simples e carregava no olhar a satisfação de quem encontrara um propósito. Beatriz segurou sua mão e disse que o asilo precisava dele, que as pessoas que eles estavam ajudando queriam conhecer o homem por trás da tecelagem. O milionário sentiu o peso da responsabilidade. Ele estava deixando de ser um ícone de poder para se tornar um símbolo de esperança para desconhecidos.
O custo dessa mudança era a perda definitiva de sua aura de invencibilidade. Ele agora era um homem que precisava de ajuda para reaprender a viver. Mas o caminho para a redenção ainda teria obstáculos significativos. Henrique Sampaio, ao saber da melhora de Alberto, decidiu jogar sua última cartinha. Ele enviou um emissário ao hospital com uma mensagem para Helena. Se ela não assinasse um acordo de silêncio e cedesse as patentes tecnológicas, ele revelaria que a transferência dos fundos da Suíça para o Brasil fora feita com documentos que Alberto poderia alegar terem sido forjados por ela. Sampaio estava tentando colocar a esposa contra o marido, sugerindo que Helena cometera uma irregularidade para salvar a empresa. Alberto ouviu a ameaça através da conversa de Helena com o Dr. Arnaldo no canto do quarto. Ele sentiu uma fúria fria. Sampaio estava subestimando a inteligência de Alberto e a lealdade de Arnaldo. O contador afirmou que todos os documentos eram perfeitamente legais e que ele mesmo cuidara de cada detalhe para que Helena estivesse protegida. No entanto, o medo de um escândalo público ainda assombrava Helena. Alberto decidiu que seu próximo movimento físico seria mais audacioso. Naquela noite, quando as luzes do hospital se apagaram e apenas o monitor cardíaco iluminava o quarto com seu brilho esverdeado, Alberto concentrou-se em suas cordas vocais. Ele sentia a garganta seca, o som preso por semanas de silêncio. O esforço foi exaustivo. Ele praticou a respiração, sentindo o ar passar pelas pregas vocais atrofiadas. O som que saiu foi um ruído rouco, quase inaudível, mas para ele, soou como um rugido. Ele precisava falar uma palavra, apenas uma, para mudar o rumo daquela guerra. Ele pensou em Helena. Ele pensou em Zulmira. Ele pensou em cada metro de tecido que saiu de sua fábrica. Ele precisava mostrar que o rei não estava apenas vivo, mas que estava mais lúcido do que nunca. No dia seguinte, durante o chá de beneficência que ocorria no salão nobre de um tradicional clube de São Paulo, Helena enfrentava os olhares curiosos da elite. Ela estava impecável em um vestido de linho produzido em sua própria fábrica, um detalhe cultural que remetia à sofisticação discreta da nova fase da empresa. Henrique Sampaio estava lá, circulando entre as mesas, destilando veneno e esperando o momento de ver Helena desmoronar. A tensão era palpável, como um fio de seda prestes a romper. Justo quando Sampaio se aproximou de Helena para fazer sua cobrança final diante de testemunhas, o celular dela tocou. Era o hospital. Helena atendeu com o coração na boca, temendo o pior. A voz da enfermeira Maria estava trêmula, mas não de tristeza. Ela disse que o Sr. Alberto acabará de abrir os olhos, e, embora com muita dificuldade, chamara pelo nome da esposa. O silêncio que se seguiu na mesa de Helena foi absoluto. Ela olhou para Henrique Sampaio com um sorriso de triunfo que ele nunca esqueceria. Ela disse, em voz alta para que todos ao redor ouvissem, que seu marido acabará de acordar e que ele estava ansioso para revisar todos os contratos e pendências que haviam surgido em sua ausência. O sucesso gradual de Alberto começava a se materializar em uma vitória pública retumbante. Sampaio recuou, percebendo que sua vantagem desaparecera no momento em que a voz de Alberto voltou a existir. Mas para o milionário, a vitória tinha um sabor diferente. Ao abrir os olhos no hospital e ver Zulmira e a enfermeira Maria ao seu lado, ele percebeu que sua vulnerabilidade fora o que o salvou. Ele não era mais o homem que controlava tudo pelo medo, mas o homem que fora resgatado pela lealdade daqueles que ele antes ignorava. Alberto olhou para Zulmira e, com uma voz que parecia vir do fundo de uma caverna, agradeceu. Não pela limpeza do quarto ou pelo cuidado com sua saúde, mas por ter falado a verdade quando ele não podia responder. Zulmira sorriu, as rugas de expressão em seu rosto contando a história de uma vida de trabalho e dedicação. Ela disse que o café estava pronto e que a casa o esperava, mas que desta vez, as portas estariam abertas para o mundo. A mudança no ambiente era total. O hospital não era mais uma prisão de vidro e aparelhos, mas o portal para sua segunda chance. Alberto sabia que o processo de fisioterapia e a retomada dos negócios seriam lentos e exigiriam um esforço visível de sua parte. Ele teria que enfrentar a vergonha de seus erros passados e reconstruir a confiança com Ricardo, que agora se via isolado e arrependido. O conflito interno de Alberto estava longe de acabar, mas agora ele tinha uma bússola, a verdade que ouvirá no silêncio do coma. Ao final do dia, quando Helena chegou ao hospital e se jogou nos braços do marido, Alberto sentiu o calor humano que o dinheiro nunca pudera comprar. Ele prometeu a si mesmo, em pensamento, que a conta na Suíça seria encerrada e que cada centavo seria usado para transformar sua tecelagem em um modelo de justiça social, exatamente como Zulmira e Helena haviam começado a fazer.
O sacrifício de sua antiga identidade fora o maior investimento de sua vida, e o retorno, pela primeira vez, não podia ser calculado em uma planilha. A história estava entrando em sua reta final, com Alberto de Alcântara preparando seu retorno triunfal à mansão e à sede da empresa. Ele sabia que Henrique Sampaio ainda tentaria algum golpe desesperado, mas agora Alberto não lutava sozinho. Ele tinha um exército de mulheres fortes ao seu lado, e a certeza de que a maior riqueza de um homem é a lealdade de quem compartilha sua mesa. A porta automática da unidade de terapia intensiva se abriu pela última vez para Alberto de Alcântara, mas não da forma como os jornais sensacionalistas haviam previsto. Ele não estava saindo em um caixão, nem em estado vegetativo. Ele estava em uma cadeira de rodas, mantendo o pescoço levemente inclinado e o olhar propositalmente vago, sustentando a farsa de uma recuperação lenta e penosa. Embora já conseguisse pronunciar palavras e mover os membros com certa coordenação, ele decidiu que a mansão no Jardim Europa seria o laboratório final de sua investigação. Ele precisava ver como Ricardo reagiria ao tê-lo de volta sob o mesmo teto, ocupando o escritório que o filho tentará usurpar. O ar de São Paulo, pesado com a fumaça e a umidade da tarde, parecia mais doce para Alberto naquele momento. Ele sentia o couro dos bancos do carro de luxo e o balanço suave da suspensão enquanto cruzavam a cidade rumo ao coração da elite paulistana. Antes de acompanharmos os primeiros passos de Alberto dentro de sua própria casa e o confronto inevitável com a traição de seu herdeiro, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder o desfecho desta história cheia de mistérios e superação. Sua participação é fundamental para continuarmos acompanhando a saga da família Alcântara. Ao cruzar os portões de ferro batido da mansão, Alberto sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura do ar-condicionado. O jardim, meticulosamente desenhado, parecia diferente sob seus novos olhos. Ele via os jardineiros e os seguranças com uma percepção aguçada que nunca tivera antes. Cada um deles era uma peça em um tabuleiro que ele agora precisava reorganizar. Helena segurava sua mão com uma força que transmitia esperança, enquanto Beatriz caminhava ao lado da cadeira de rodas, falando entusiasticamente sobre as mudanças que pretendia fazer no setor social da empresa. Alberto apenas assentia com a cabeça, emitindo sons guturais ensaiados para manter a ilusão de que sua fala ainda estava em processo de reconstrução. Zulmira esperava na entrada, segurando um terço entre os dedos, um elemento cultural que simbolizava a fé inabalável de uma mulher que via milagres onde outros viam apenas estatísticas médicas. Ela não disse nada, apenas sorriu e beijou a testa do patrão, um gesto de intimidade que Alberto agora aceitava com gratidão em vez de estranhamento. O ambiente da mansão, com seus amplos vãos de mármore e escadarias monumentais, parecia mais acolhedor. O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno, uma tradição que Zulmira mantinha para aquecer a alma da casa, preenchia o hall de entrada. Mas o silêncio que vinha do andar superior, onde ficava o escritório e os quartos, era um sinal de que nem todos celebravam aquele retorno. Ricardo apareceu no topo da escada, com o terno impecável, mas com olheiras profundas que denunciavam noites em claro. Ele desceu os degraus lentamente, os olhos fixos no pai. Alberto notou o tremor quase imperceptível nas mãos do filho. A motivação de Ricardo era um misto de culpa e medo. Ele estava preso em uma rede de mentiras que Henrique Sampaio tecerá ao seu redor, e a volta do pai era o seu maior pesadelo transformado em realidade. Ele se aproximou e disse que era bom ter o pai de volta, mas sua voz soou oca, desprovida de qualquer calor emocional genuíno. Alberto apenas o encarou por longos segundos, um silêncio que ele sabia ser torturante para quem tinha consciência pesada. O milionário foi levado para o quarto principal, que fora adaptado com equipamentos de fisioterapia e barras de apoio. Ele insistiu, através de gestos lentos, que queria ser levado ao escritório ainda naquela tarde. Helena tentou protestar, alegando que ele precisava de repouso, mas a obstinação inabalável de Alberto prevaleceu. Ele precisava estar no seu centro de comando. Quando finalmente ficou sozinho no escritório com o Dr. Arnaldo, Alberto abandonou a postura curvada e se endireitou na cadeira. Ele disse para Arnaldo que o tempo da observação passiva terminara e que eles precisavam isolar Ricardo antes que Sampaio fizesse o próximo movimento. Arnaldo revelou que Henrique Sampaio estava pressionando Ricardo para que ele entregasse os códigos das contas operacionais da tecelagem, alegando que eram necessários para auditar a fusão que, tecnicamente, ainda estava em suspenso. O contador explicou que Sampaio estava usando as dívidas de jogo de Ricardo como moeda de troca. O conflito interno de Alberto ardeu com força total. Ele amava o filho, mas a traição de Ricardo colocava em risco o sustento de centenas de famílias e a integridade da empresa.
Ele decidiu que o sucesso gradual de sua recuperação seria a isca perfeita. Ele instruiria Arnaldo a vazar a informação de que Alberto estava recuperando a memória de longo prazo e que pretendia fazer uma auditoria pessoal nos últimos 6 meses de gestão. Enquanto isso, Beatriz e Zulmira estavam na cozinha, conversando sobre o bazar beneficente que fora um sucesso estrondoso. Beatriz contou que muitas das mulheres da alta sociedade, que antes só falavam de viagens a Paris, agora estavam interessadas em visitar o asilo. Zulmira comentou que o coração das pessoas é como um tecido bruto, precisa de lavagem e cuidado para mostrar a verdadeira cor. Elas eram o coração pulsante da nova fase da mansão, transformando a frieza do luxo em algo com propósito. No entanto, a subtrama dos desvios de tecido ainda pairava no ar. Alberto sabia que teria que legalizar aquela situação, mas precisava fazer de uma forma que não expusesse Helena a processos judiciais. O primeiro grande obstáculo do retorno surgiu ao anoitecer. Ricardo entrou no escritório, sem saber que o pai estava lúcido, e começou a mexer em algumas pastas sobre a mesa. Alberto, fingindo um sono leve na poltrona, observou através das pálpebras entreabertas. Ele viu o filho fotografar documentos confidenciais com o celular. O custo emocional de ver aquela cena foi quase insuportável para Alberto. Ele sentiu a urgência de se levantar e confrontar o filho, mas conteve o impulso. Ele precisava que Ricardo levasse diretamente a Sampaio. A vulnerabilidade de Alberto era agora sua armadura. Ele se deixou levar para a cama por Helena, que leu para ele trechos de um livro sobre a história da indústria no Brasil, tentando reconectá-lo com suas paixões. Alberto sentia o cheiro do creme de mãos dela e ouvia o tom suave de sua voz, percebendo que as conexões emocionais que ele negligenciara por anos estavam sendo reconstruídas no momento em que ele perderá tudo. Ele percebeu que Helena não era apenas sua esposa, mas sua sócia mais leal na vida. No meio da noite, Alberto ouviu o som de um motor ligando na garagem. Era Ricardo saindo escondido. Alberto sabia para onde ele ia. Ele usou o rádio de ondas curtas, que Arnaldo deixará estrategicamente ligado em uma frequência baixa, para sinalizar ao contador que o seguisse. A mudança no ambiente da mansão era clara. A paz era apenas uma fachada para a guerra de inteligência que estava sendo travada nos bastidores. Todas as ferramentas, desde o rádio até as chaves mestras, estavam agora em jogo. O capítulo avançava com Alberto sentindo cada músculo de seu corpo clamar por ação. Ele passou a noite fazendo exercícios de alongamento escondido, sentindo a força retornar às suas pernas. Ele sabia que cada vitória sobre sua própria limitação física era um passo em direção à salvação de sua família. O sacrifício de sua identidade anterior, o homem que não confiava em ninguém, estava dando lugar a um homem que aprendia a confiar estrategicamente. Ao amanhecer, Arnaldo retornou com informações cruciais. Ricardo se encontrara com Sampaio em um galpão abandonado na Moca, um bairro tradicional de São Paulo que outrora fora o berço da indústria e agora servia de esconderijo para negócios escusos. Sampaio dera a Ricardo um prazo de 48 horas para entregar os documentos finais. Alberto percebeu que a coincidência de Sampaio escolher aquele galpão específico, que fora a primeira fábrica do pai de Alberto, não era por acaso, era uma provocação psicológica. A motivação de Sampaio era destruir Alberto emocionalmente, não apenas financeiramente. Alberto decidiu que o confronto final não aconteceria no escritório, mas naquele galpão, onde tudo começara. Ele precisava de um plano que envolvesse Zulmira e Helena, pois elas eram as únicas que Sampaio subestimaria. Alberto começou a ditar para Arnaldo os detalhes de uma armadilha financeira que faria Sampaio cair em sua própria rede de subornos. O clima na mansão estava carregado. Beatriz notou que algo estava acontecendo e confrontou a mãe. Helena, agora mais segura, revelou parte da verdade para a filha, pedindo que ela continuasse com as obras sociais para manter as aparências. A cultura de proteção familiar brasileira falava mais alto. Elas fechariam um cerco ao redor de Alberto para protegê-lo de Sampaio. Alberto, ouvindo a conversa do corredor, sentiu um orgulho que nunca experimentara antes. Suas mulheres eram guerreiras. O sucesso gradual de Alberto na fisioterapia invisível permitiu que ele desse seus primeiros passos sem apoio durante a madrugada. Ele sentia o chão frio de mármore sob os pés descalços, uma sensação sensorial que o conectava com a realidade de estar vivo. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho do corredor e não viu o milionário arrogante de 6 meses atrás, mas um homem que passará pelo fogo e sairá temperado. O obstáculo final daquela etapa era o próprio Ricardo. Alberto decidiu que teria uma conversa com o filho, ainda fingindo a dificuldade de fala, para ver se ainda havia um rastro de decência no rapaz.
Ele chamou Ricardo ao jardim na manhã seguinte. Sentado sob a sombra de uma enorme mangueira, Alberto olhou nos olhos do filho e, com uma voz arrastada, perguntou se ele era feliz. A pergunta, tão simples e humana, desarmou Ricardo por um momento. O rapaz começou a chorar, mas não confessou nada. Alberto percebeu que a motivação de Ricardo era o desespero de um homem que se sente pequeno demais para o nome que carrega. A jornada de Alberto para salvar o filho e o império estava chegando ao seu ponto crítico. Ele sabia que o confronto no galpão da Moca seria o divisor de águas. O milionário em coma estava prestes a se tornar o milionário da virada, mas ele sabia que o custo de salvar Ricardo seria revelar a todos que ele mentira sobre sua condição nos últimos meses. Ele estava disposto a pagar esse preço. A lealdade de Zulmira, o amor de Helena e a coragem de Beatriz eram as bases que o sustentariam quando a verdade viesse à tona. O capítulo encerrou-se com Alberto recebendo um envelope de Arnaldo contendo os comprovantes dos pagamentos de Sampaio aos credores da tecelagem. As peças estavam todas no lugar. O milionário fechou os olhos, respirou fundo o aroma das flores do jardim e preparou-se para o dia seguinte. A farsa estava prestes a acabar, e a realidade seria muito mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. A luz da manhã que entrava pelas janelas da mansão no Jardim Europa tinha um brilho diferente para Alberto de Alcântara naquela terça-feira decisiva. O ar parecia carregado de uma eletricidade invisível, uma tensão que apenas aqueles que estão prestes a entrar em uma batalha final conseguem sentir. Alberto estava sentado em sua poltrona de couro no escritório, mantendo a postura levemente inclinada e o olhar fixo em um ponto vazio da parede, enquanto Zulmira terminava de servir seu desjejum. Ele observava cada movimento da governanta, notando como as mãos dela, embora marcadas pelo tempo, eram firmes e precisas. A motivação de Alberto para continuar aquela farsa por mais algumas horas era a necessidade absoluta de colher a prova definitiva contra Henrique Sampaio. Ele sabia que o rival não se contentaria com menos do que a destruição total da tecelagem Alcântara, e a única forma de detê-lo era atraí-lo para o terreno onde tudo havia começado décadas atrás, o velho galpão na Moca. Zulmira se inclinou para perto dele e sussurrou que o carro de Dr. Arnaldo já estava posicionado na esquina e que Helena já havia saído para o encontro com Beatriz no asilo, conforme o plano. A governanta comentou que o clima na casa estava pesado e que Ricardo mal conseguia olhar para as próprias mãos durante o café. Alberto sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir sobre o filho. Ele percebeu que a obstinação inabalável que sempre o guiara talvez tivesse sido a barreira que impediu Ricardo de se tornar um homem forte. Ao tentar proteger o filho sob sua sombra gigantesca, Alberto acabará por sufocá-lo, tornando uma presa fácil para manipuladores como Sampaio. Ele fez um leve sinal com a mão, um movimento quase imperceptível que Zulmira entendeu imediatamente como um comando para que ela o ajudasse a se preparar para a saída secreta. O ambiente da mansão, com seus tapetes persas e obras de arte, parecia subitamente claustrofóbico para o milionário. Ele precisava do cheiro de graxa, do som de engrenagens e da rusticidade do bairro da Moca para se sentir ele mesmo novamente. A mudança no cenário era necessária para sua metamorfose final. Ele trocou as roupas de seda por um traje mais simples, escondido sob um sobretudo escuro. Com a ajuda de Arnaldo, que entrou pelos fundos da casa, Alberto foi levado para um carro comum, nada que lembrasse a frota de luxo dos Alcântara. Durante o trajeto pelas ruas movimentadas de São Paulo, Alberto observava as pessoas nos pontos de ônibus e os vendedores ambulantes, sentindo uma conexão com a realidade brasileira que ele havia ignorado por anos em sua Torre de Marfim. Ele percebeu que a percepção aguçada que usava para os negócios agora se voltava para a vida real, para o suor e a luta diária de quem não tinha contas na Suíça. Enquanto isso, no galpão da Moca, a atmosfera era de decadência e segredos. O cheiro de madeira velha e poeira misturava-se ao odor metálico das máquinas paradas há anos. Ricardo estava parado no centro do salão, cercado por teares cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas do passado. Ele olhava para o relógio a cada minuto, o suor escorrendo por suas têmporas. Quando o som de um carro de luxo freando bruscamente no asfalto irregular ecoou pelo galpão, ele soube que Henrique Sampaio havia chegado. O vilão entrou no local com um sorriso predatório, batendo as palmas das mãos para limpar o pó imaginário de suas mangas. Sampaio afirmou que aquele lugar era perfeito para o enterro simbólico de Alberto de Alcântara e exigiu que Ricardo entregasse imediatamente o pendrive com as senhas das contas operacionais e as patentes finais. Henrique comentou com desdém que era irônico que Alberto tivesse começado em um lixo como aquele e que agora o filho estivesse devolvendo as chaves do império no mesmo local de miséria. Ricardo tentou argumentar,
dizendo que Sampaio havia prometido que a família seria preservada e que as dívidas seriam perdoadas. Mas a motivação de Sampaio era puramente destrutiva. Ele riu e disse que promessas eram ferramentas para os fracos e que, assim que tivesse os códigos, Ricardo seria apenas mais um nome em uma lista de falidos. O conflito interno de Ricardo atingiu o ponto de ruptura. Ele segurou o pendrive com força, percebendo finalmente que havia vendido sua alma para um homem que não tinha honra. Foi nesse momento de desespero absoluto que um ruído veio do fundo do galpão. O som de passos firmes, batendo rítmicos contra o piso de concreto, fez com que Sampaio e Ricardo se virassem bruscamente. De trás de um dos velhos teares, surgiu uma figura que ambos acreditavam estar presa a uma cama de hospital. Alberto de Alcântara caminhava com uma postura ereta, o olhar gélido fixo em Sampaio. Ele não precisava de bengalas ou de apoio. A farsa terminara. Alberto disse com uma voz que ressoou pelas paredes altas do galpão que o enterro teria que ser adiado, pois o dono da casa acabará de chegar para colocar a ordem no lugar. O choque no rosto de Sampaio foi uma visão que Alberto guardaria para sempre como o maior troféu de sua carreira. O vilão gaguejou, perguntando como aquilo era possível e afirmando que os relatórios médicos diziam que ele estava acabado. Alberto se aproximou, parando a poucos metros de Henrique, e revelou que os relatórios que Sampaio receberá eram tão falsos quanto as promessas que ele fizera a Ricardo. Ele explicou que usará a arrogância de Sampaio contra ele mesmo, deixando-o acreditar que o caminho estava livre enquanto ele, Alberto, ouvia cada plano maligno através do silêncio do coma. Ele contou que Zulmira e Helena haviam sido seus olhos e ouvidos e que cada movimento de Sampaio fora registrado pelo Dr. Arnaldo. Ricardo caiu de joelhos, as lágrimas inundando seu rosto. Ele pediu perdão ao pai, confessando que se sentirá abandonado e insuficiente. Alberto olhou para o filho não com o desprezo do passado, mas com uma compaixão renovada. Ele disse a Ricardo para se levantar, pois um Alcântara poderia até cair por fraqueza, mas nunca permaneceria no chão diante de um inimigo. Ele pegou o pendrive das mãos trêmulas do filho e o guardou no bolso. Sampaio, tentando recuperar a compostura, ameaçou usar os documentos da conta suíça, mas Alberto interrompeu-o com um gesto de desdém. Ele afirmou que a conta suíça já havia sido denunciada por ele mesmo às autoridades brasileiras como parte de um acordo de repatriação voluntária e que cada centavo estava sendo convertido em investimentos para a fundação social da empresa. A mudança no cenário foi completa quando o Dr. Arnaldo entrou no galpão acompanhado por 2 oficiais de justiça e pela Polícia Federal. Arnaldo apresentou os mandados de prisão contra Henrique Sampaio por crimes de sabotagem industrial, corrupção ativa e tentativa de fraude financeira. O sucesso gradual de Alberto na montagem da armadilha atingira seu ápice. Sampaio foi algemado ali mesmo, entre os teares velhos, perdendo toda sua pose de magnata. Antes de ser levado, Alberto disse a ele que o maior erro de um homem de negócios não é perder dinheiro, mas subestimar o valor da lealdade daqueles que não têm preço. O silêncio voltou a reinar no galpão após a saída da polícia, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do abandono, mas o da cura. Alberto se aproximou de Ricardo e colocou a mão em seu ombro. Ele confessou que também errara como pai ao tentar transformar o filho em um espelho de sua própria dureza. Ele disse que a tecelagem precisava de uma nova liderança, uma que soubesse unir a eficiência técnica com a sensibilidade humana que Beatriz e Helena haviam demonstrado. Ele convidou o filho a recomeçar do zero, ali mesmo, naquele galpão, trabalhando para transformar o local em uma escola de ofícios para os jovens da Moca. Helena e Beatriz chegaram logo depois, tendo acompanhado tudo através de uma escuta que Arnaldo instalara no sobretudo de Alberto. O reencontro da família no centro daquele galpão empoeirado foi o momento mais emocionante da vida de Alberto. Ele abraçou a esposa com uma ternura que havia esquecido como expressar. Helena disse que nunca duvidara da força dele, mas que estava feliz por agora poderem ser parceiros na verdade, sem segredos ou medos. Beatriz celebrou a ideia da escola de ofícios, dizendo que o legado dos Alcântara finalmente ganharia uma alma que o dinheiro nunca poderia comprar. A cultura brasileira de superação e recomeço estava personificada naquele grupo. Alberto olhou ao redor e viu Zulmira parada à porta do galpão, com o mesmo sorriso discreto e sábio de sempre. Ele caminhou até ela e disse que a casa nunca mais seria a mesma, e que a primeira coisa que faria seria oficializar a fundação beneficente com o nome dela. Zulmira riu e respondeu que o nome não importava, desde que o tecido continuasse a aquecer quem precisava. Alberto percebeu que a verdadeira riqueza que ele ouvirá no hospital não era sobre os milhões desviados, mas sobre a capacidade infinita de bondade que existia ao seu redor.
O custo da vitória fora a destruição de sua antiga imagem de homem infalível, mas o prêmio fora a reconstrução de sua família e de seu próprio caráter. O obstáculo da traição de Ricardo fora transformado em uma oportunidade de redenção. O capítulo avançava para o entardecer, com o sol se pondo sobre os telhados de zinco da Moca, tingindo o céu de um laranja profundo. Alberto de Alcântara não era mais o milionário que fingia estar em coma. Ele era um homem que acordara para o que realmente importava na vida. Ele sabia que o processo judicial contra Sampaio seria longo, mas ele já não tinha pressa. Ele tinha todo o tempo do mundo para ser o marido, o pai e o patrão que ele nunca soubera ser. O sucesso de sua nova jornada estava apenas começando. Ele caminhou para fora do galpão, de braços dados com Helena, sentindo o asfalto sob seus pés como se fosse a primeira vez. Ele não olhou para trás para ver a poeira, mas olhou para frente para ver o horizonte. A tecelagem Alcântara não seria mais apenas uma fábrica de tecidos caros, seria um tir de novas histórias e de esperança. Alberto sorriu para a câmera imaginária de sua própria consciência, sabendo que o desfecho de sua história estava sendo escrito com os fios mais fortes que existem, os fios do amor e da integridade. A cada passo dado em direção ao carro, Alberto sentia a força retornar plenamente ao seu corpo. O sacrifício de sua privacidade e de seu orgulho fora o melhor negócio que já fizera. Ele olhou para Ricardo, que agora caminhava ao lado de Beatriz, e viu um brilho de esperança nos olhos do rapaz que ele não via há anos. A motivação de Alberto agora era ver seus filhos crescerem com dignidade. O conflito interno fora resolvido pelo perdão. O milionário da virada estava pronto para o próximo capítulo de sua vida, onde o lucro seria medido em sorrisos e transformações sociais. A primeira manhã de Alberto de Alcântara após a tempestade no galpão da Moca não começou com o som de bipes hospitalares, mas com o canto dos pássaros que habitavam as imensas palmeiras imperiais de seu jardim no Jardim Europa. Ele estava sentado à cabeceira da mesa de jantar, um lugar que por décadas foi o seu trono de solidão e comando absoluto. Mas, dessa vez, a atmosfera era preenchida por uma luz suave que atravessava as cortinas de seda pura, iluminando os rostos de Helena, Ricardo e Beatriz. Alberto sentia o peso do talher de prata em sua mão, uma sensação tátil que ele agora valorizava como um milagre cotidiano. Sua percepção aguçada, antes voltada apenas para falhas em tecidos ou erros em balanços, agora captava a sutileza do sorriso de Helena e o alívio no olhar de Beatriz. Ele não era mais um homem fingindo estar em coma. Ele era um homem que finalmente havia despertado para a vida que pulsava sob o seu teto. Sua obstinação inabalável agora tinha um novo propósito. Ele convocou o Dr. Arnaldo para uma reunião de emergência, mas não em seu escritório fechado, e sim no terraço, onde o ar circulava livremente. Alberto disse para o contador que a notícia de sua recuperação milagrosa precisava ser entregue ao mercado financeiro com a precisão de um cirurgião. Ele sabia que os investidores da Faria Lima estavam em polvorosa, especulando sobre a falência da tecelagem Alcântara e o destino de seu patrimônio. Alberto planejou uma conferência de imprensa que não seria apenas um anúncio de saúde, mas um manifesto de mudança. Ele queria que o mundo visse que o magnata têxtil não tinha apenas recuperado os movimentos, mas que havia passado por uma metamorfose moral profunda. O esforço físico para se manter ereto e falar com clareza ainda era considerável, mas a determinação de Alberto agia como um exoesqueleto de ferro. Ele passou a tarde revisando cada detalhe do discurso, focando na transição da empresa para um modelo de responsabilidade social total. Ele decidiu que a tecelagem não seria mais apenas uma fornecedora de luxo, mas o motor de uma rede de capacitação profissional e assistência comunitária. A motivação de Alberto era agora blindada pelo desejo de provar que a caridade que Zulmira e Helena faziam às escondidas era, na verdade, o melhor investimento que a família já havia realizado. Ele sentia que precisava validar o trabalho delas para se sentir digno do amor que agora recebia sem reservas. Enquanto preparava o retorno público, Alberto teve um momento a sós com Ricardo no jardim. O filho ainda caminhava com os ombros curvados pelo peso da vergonha, temendo que a qualquer momento o pai voltasse a ser o juiz impiedoso de antigamente. Alberto parou diante de uma roseira e, com uma voz firme, mas desprovida de agressividade, disse a Ricardo que o passado estava enterrado no galpão da Moca. Ele explicou que a traição do filho fora um sintoma de sua própria falha como pai e mentor. Alberto ofereceu a Ricardo a chance de liderar a nova divisão de sustentabilidade da empresa, trabalhando lado a lado com as comunidades que Sampaio tentará ignorar. Ele viu o brilho de esperança retornar aos olhos do rapaz, percebendo que o sucesso de um homem também se mede pela sua capacidade de restaurar a dignidade de quem ele ama. A mudança no cenário foi drástica quando, 2 dias depois,
Alberto entrou no auditório da sede da tecelagem Alcântara. O local estava lotado de jornalistas, acionistas e rivais que esperavam ver um homem debilitado. Quando Alberto surgiu, caminhando sem apoio, vestindo um terno de corte impecável feito com os novos tecidos orgânicos de sua fábrica, o silêncio foi absoluto. Ele não começou falando de lucros ou dividendos. Ele começou falando de silêncio. Alberto descreveu a experiência de ouvir o mundo sem poder reagir, mencionando como aquele período de escuridão forçado fez enxergar as cores reais de sua empresa e de sua família. Ele revelou a criação da Fundação Zulmira de Alcântara, uma instituição que passaria a gerir 30% dos lucros da tecelagem em prol de projetos habitacionais e educacionais para os operários e moradores de áreas carentes. O impacto daquelas palavras na cultura corporativa brasileira foi imediato e sísmico. Alberto de Alcântara, o homem conhecido por sua frieza, estava agora pregando a solidariedade como pilar de crescimento. Ele respondeu a perguntas difíceis sobre a conta secreta e a tentativa de fusão de Sampaio com uma transparência que desarmou até os críticos mais ferrenhos. Ele admitiu seus erros, algo que o antigo Alberto jamais faria, e afirmou que a verdadeira riqueza não estava em acumular segredos, mas em distribuir oportunidades. A percepção aguçada de Alberto notou o nervosismo de alguns conselheiros que antes apoiavam Sampaio, e ele usou aquele momento para deixar claro que a nova gestão não toleraria mais sombras ou desvios éticos. O sucesso da conferência refletiu-se imediatamente na valorização das ações da empresa, provando que o mercado também buscava por lideranças com propósito. Mas para Alberto, o verdadeiro sucesso aconteceu na tarde seguinte, quando ele, Helena, Beatriz e Zulmira visitaram pela primeira vez o centro comunitário que a governanta sustentava secretamente. Ao entrar no galpão simples, Alberto sentiu o cheiro de comida caseira e ouviu o som de crianças aprendendo a ler. Ele viu pilhas de tecidos da sua fábrica sendo transformados em roupas e cobertores por mãos habilidosas de mulheres que agora olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Zulmira apresentou Alberto para as líderes da comunidade não como o grande patrão, mas como o homem que finalmente havia acordado. Alberto sentiu uma emoção que o fez perder a fala por alguns segundos. Ele se sentou em um banco de madeira simples e começou a conversar com os moradores, ouvindo suas histórias de luta e resiliência. Ele percebeu que as ferramentas de sua trajetória, a disciplina, a logística e a visão de futuro, podiam ser usadas para escalar aquele bem social de uma forma que Zulmira nunca sonhara ser possível sozinho. O conflito interno de Alberto sobre ser amado apenas pelo dinheiro evaporou naquele momento. Aquelas pessoas não sabiam quanto ele tinha no banco, elas apenas viam um homem que estava ali, presente e disposto a ajudar. Helena observava o marido de longe, com os olhos marejados. Ela disse para Beatriz que nunca imaginou que o acidente traria o Alberto que ela conheceu na juventude de volta. Beatriz, por sua vez, já estava planejando como usar as redes sociais para mostrar a transparência da nova fundação. O ambiente do centro comunitário, vibrante e cheio de vida, era o oposto do ambiente estéril do hospital onde Alberto passará os últimos 6 meses. Ele sentia que cada centímetro de sua pele estava vivo, captando a energia daquele lugar. O custo de sua jornada fora alto, o trauma físico e a quase perda de sua reputação, mas o prêmio era uma paz que ele nunca experimentara em suas mansões de luxo. O obstáculo final de Alberto agora era a reorganização interna da empresa para suportar esse novo modelo. Ele passava as noites estudando casos de sucesso de empresas sociais ao redor do mundo, aplicando sua inteligência estratégica para garantir que a caridade não fosse apenas um gesto passageiro, mas uma estrutura sólida e autossustentável. Ele trabalhava com Arnaldo na criação de um conselho de ética que incluía representantes dos funcionários e da comunidade, garantindo que o poder fosse compartilhado. A motivação de Alberto era agora deixar um legado que seus netos pudessem se orgulhar, um nome que significasse mais do que apenas tecidos caros. Durante um jantar de comemoração na mansão, Alberto fez um brinde. Ele não levantou a taça para o lucro ou para a vitória sobre Sampaio. Ele levantou a taça para a verdade. Ele agradeceu a Zulmira por ter tido a coragem de roubar dele para dar aos outros, pois aquele ato de rebeldia fora o que salvou a alma da família. Zulmira, emocionada, respondeu que o patrão sempre teve um bom coração, ele apenas o havia esquecido em alguma gaveta trancada do escritório. A risada que se seguiu foi o som da verdadeira recuperação de Alberto. Ele percebeu que a coincidência de estar vivo era um presente que ele não desperdiçaria com arrogância. O capítulo encerrou-se com Alberto caminhando pelo jardim à noite, sob o céu estrelado de São Paulo. Ele sentia a brisa fresca e o cheiro da terra úmida. Ele sabia que o capítulo final de sua história estava prestes a ser escrito,
e que o desfecho seria o mais emocionante de todos. Ele estava pronto para a inauguração oficial da primeira escola de design e tecelagem na Moca, um projeto que uniria o passado de sua família com o futuro promissor de centenas de jovens. Alberto de Alcântara era, finalmente, um homem completo. Ele não precisava mais fingir que não ouvia nada. Agora, ele ouvia tudo, e cada som era uma nota na sinfonia de sua nova vida. A transição de sua identidade estava completa. De magnata temido a líder respeitado, a jornada de Alberto foi um tecido complexo de dores e alegrias. Ele olhou para a mansão iluminada e sentiu que, pela primeira vez, aquela casa era um lar. O sacrifício de sua antiga persona fora o preço da liberdade. Ele estava pronto para o amanhã, com a obstinação de quem sabe que o tempo é o recurso mais valioso, e que usá-lo para o bem é a única forma de torná-lo eterno. A história da família Alcântara estava mudando de rumo, e o timoneiro estava mais atento do que nunca a cada detalhe desse novo horizonte. O sol de sábado nasceu sobre a capital paulista com uma tonalidade dourada que parecia refletir a nova era na vida de Alberto de Alcântara. O ar na Moca, bairro que outrora exalava apenas o cansaço das velhas chaminés industriais, estava impregnado de uma expectativa vibrante. O grande dia havia chegado, a inauguração do Centro de Artes e Ofícios Alcântara, erguido exatamente no local onde Alberto ouvirá as ameaças finais de Sampaio. O velho galpão, agora totalmente restaurado, mantinha suas fachadas de tijolos aparentes, mas por dentro era um monumento à modernidade e à inclusão. Alberto estava em seu quarto na mansão, terminando de ajustar o nó da gravata diante do espelho. Ele não via mais o homem pálido e inerte que habitava o leito hospitalar meses atrás. Seus olhos, antes carregados de uma frieza calculista, agora brilhavam com uma serenidade que ele nunca imaginou alcançar. A percepção aguçada de Alberto captou o som de risos vindo do andar de baixo. Helena e Beatriz estavam animadas, revisando os últimos detalhes do evento. Ricardo, que agora trabalhava com uma dedicação que surpreendia a todos, já havia partido para o local para coordenar a chegada dos primeiros alunos e das famílias da comunidade. Alberto sentiu um nó de emoção na garganta. Sua obstinação inabalável, que por décadas serviu apenas para empilhar fortunas, agora servia para solidificar laços humanos. Ele desceu as escadas lentamente, saboreando cada passo, cada respiração. Ao pé da escada, Zulmira o esperava. Ela vestia sua melhor roupa, um vestido azul marinho que Helena lhe dera de presente. Alberto parou diante dela, segurou suas mãos calejadas, e em um gesto que silenciou a sala, beijou-as com profunda reverência. O trajeto até a Moca foi feito em um comboio familiar. No carro, Alberto observava Helena. Ela parecia ter rejuvenescido. A sombra do medo que Zulmira mencionara no hospital havia desaparecido completamente. Ela agora era sua parceira de negócios, a voz da consciência social da tecelagem Alcântara. Ao chegarem ao centro, a visão foi de arrepiar. Centenas de pessoas se aglomeravam diante dos portões. Havia ex-operários da fábrica, jovens em busca de uma oportunidade e moradores do asilo que Zulmira ajudara por tanto tempo. Quando Alberto saiu do carro, não houve o silêncio respeitoso e temeroso de antigamente, mas uma salva de palmas calorosa, genuína, que vinha do coração daquelas pessoas. Antes de acompanharmos o discurso final de Alberto e a grande revelação que encerrará esta jornada com chave de ouro, não se esqueça de deixar o seu like neste último capítulo, comentar qual foi a lição que você levará desta história e se inscrever para as próximas narrativas emocionantes aqui do canal. Sua fidelidade foi o que nos trouxe até este final feliz. Alberto subiu ao pequeno palco montado no átrio central do galpão. O cheiro de tinta fresca e algodão novo preenchia o ambiente. Atrás dele, uma placa de bronze ainda coberta por um pano de veludo aguardava para ser revelada. Ele olhou para a multidão e viu Ricardo na primeira fila, segurando a mão de Beatriz. Ele viu Dr. Arnaldo, com um lenço no bolso pronto para secar as lágrimas, e viu Zulmira, que tentava se esconder na lateral do palco, mas cujos olhos brilhavam como faróis. Alberto começou a falar, sua voz firme ecoando por todo o espaço. Ele não falou sobre o acidente, nem sobre a farsa do coma. Ele falou sobre o que ouviu quando o mundo achava que ele não podia ouvir nada. Ele confessou publicamente que a maior cegueira de sua vida não foi física, mas espiritual. Ele relatou como a voz de uma empregada leal e o choro de uma esposa cansada fizeram entender que ele estava construindo um castelo sobre a areia. Ele explicou que o centro não era uma doação de sua parte, mas um pagamento de uma dívida de gratidão para com a cidade e para com as pessoas que, mesmo sob sua dureza, nunca deixaram de acreditar na bondade.
Alberto emocionou a todos ao dizer que o sucesso verdadeiro não é medido pelo que um homem leva no bolso ao morrer, mas pelo que ele deixa no coração de quem fica. O momento mais impactante do evento aconteceu quando Alberto chamou Zulmira ao palco. A governanta, tímida e relutante, caminhou sob o olhar atento de todos. Alberto pediu que ela e Helena descobrissem a placa de inauguração. Quando o veludo caiu, a multidão explodiu em aplausos. O local não se chamava mais apenas Centro Alcântara. O letreiro em letras douradas dizia: Complexo Industrial e Social Zulmira de Alcântara, a alma do tecido. Alberto anunciou que, a partir daquele dia, Zulmira teria um assento permanente no Conselho Deliberativo da Fundação, garantindo que o lixo que ela transformava em dignidade agora fosse a prioridade número 1 da produção oficial da fábrica. Zulmira chorou abertamente, sendo abraçada por Helena e Beatriz. Ricardo subiu ao palco e, diante de todos, deu um abraço apertado no pai, um gesto que selou o perdão definitivo entre os dois. A mudança no ambiente era total. O galpão, que fora palco de traição e ganância, agora era um santuário de recomeço. Alberto sentia que sua alma estava leve. O custo de sua jornada, a dor física, a exposição de suas fraquezas e a quase ruína de seu império, foram o menor dos preços para obter a paz que agora o inundava. O conflito interno que o atormentava desde que ouvirá as primeiras palavras de Zulmira no hospital fora finalmente resolvido pela ação justa e pelo amor. Após a cerimônia, a família e os convidados circularam pelas novas instalações. Alberto fez questão de entrar na sala de costura, onde dezenas de máquinas novas esperavam pelos alunos. Ele se aproximou de uma idosa, ex-funcionária da sua fábrica que fora demitida anos antes em um corte de gastos, e pediu que ela lhe ensinasse um ponto que ele havia esquecido. A cena de Alberto de Alcântara, o milionário da seda, sentado diante de uma máquina de costura simples, aprendendo com uma operária, foi a imagem que capturou a essência de sua transformação. Ele não estava mais acima de ninguém, ele estava entre eles. A tarde avançou para um coquetel festivo onde não havia separação entre patrões e empregados. Ricardo mostrava as patentes de tecidos biodegradáveis que ele mesmo ajudara a desenvolver, enquanto Beatriz apresentava o plano de expansão do asilo. O sucesso gradual que Alberto buscava agora era compartilhado. Ele percebeu que, ao dividir o fardo do comando, ele ganhará uma liberdade que nunca conhecera. A percepção aguçada de Alberto notou Henrique Sampaio em uma pequena nota de rodapé no jornal que Arnaldo trazia. O rival fora condenado e agora enfrentava a solidão das grades, o exato oposto da liberdade que Alberto conquistara através da verdade. Ao final do dia, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família Alcântara se reuniu no centro do galpão vazio para um momento de silêncio. A luz do pôr do sol entrava pelas claraboias, criando colunas de poeira dourada que dançavam no ar. Alberto olhou para cada um deles. Ele agradeceu a Helena por não ter desistido de um homem que por tanto tempo fora apenas uma sombra. Ele agradeceu a Beatriz por trazer cor à sua vida e a Ricardo por ter tido a coragem de errar e pedir perdão. Mas seu olhar final foi para Zulmira. Ele disse que, se não fosse por aquela primeira conversa que ela teve com ele no leito de morte aparente, ele nunca teria acordado para a vida real. A cultura da família Alcântara fora resetada. Os segredos foram substituídos pela transparência, e o medo pelo respeito mútuo. Alberto sentiu que seu ciclo como o protetor terminara para que começasse seu ciclo como o mentor. Ele sabia que ainda haveria desafios, que a economia poderia oscilar e que novos problemas surgiriam, mas agora ele tinha uma base inabalável. O milionário que fingira estar em coma para ouvir a verdade descobriu que a verdade era o único remédio capaz de curar as feridas mais profundas da alma. Eles caminharam juntos para fora do galpão, com Alberto insistindo em apagar as luzes pessoalmente. Ao girar a chave do prédio que levava o nome de sua fiel governanta, ele sentiu uma satisfação que nenhum contrato de bilhões jamais lhe proporcionara. O céu de São Paulo estava tingido de um roxo profundo, e as luzes da cidade começavam a brilhar como diamantes sobre um tecido de veludo. Alberto respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite. Ele não era mais apenas o dono da tecelagem, ele era o arquiteto de uma nova realidade. A história termina com Alberto e sua família entrando no carro para voltarem para casa. Zulmira ia no banco da frente, rindo de uma piada que Ricardo contará. Helena repousava a cabeça no ombro de Alberto, e ele sentia o calor de sua mão sobre a dele. O milionário fechou os olhos por um segundo, não para se esconder do mundo, mas para agradecer ao destino por aquele acidente de carro que, ironicamente, o colocou no caminho certo. Ele estava acordado, lúcido e, pela primeira vez em 60 anos, verdadeiramente feliz.
O desfecho de Alberto de Alcântara é um lembrete para todos nós. As paredes que construímos para nos proteger são as mesmas que nos isolam da luz. Ao derrubar suas paredes, Alberto encontrou o mundo. E ao ouvir o que o mundo tinha a dizer no silêncio de sua dor, ele aprendeu a falar a língua do coração. A tecelagem Alcântara continuou a crescer, tornando-se a maior empresa social da América Latina. Mas para Alberto, seu maior lucro sempre seria aquele jantar em família, onde todos se olhavam nos olhos sem medo de encontrar segredos. A farsa terminara, a verdade prevalecera, e a vida, em toda sua complexa e bela tecedura, finalmente fazia sentido. Fim. Chegou até o fim? Então escreve recomeço nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.